um pouco teórica, né, que a gente vai discutir alguns dados aí de mercado, como que um ataque de ransomware funciona, né, e principalmente como que eles são operados aí, até numa perspectiva de APT, né, de ameaças persistentes avançadas, que vai ficar um pouco mais claro aí a sigla, né. Eu vou tentar ser menos técnico possível, né, apesar de ser um assunto aí extremamente técnico, né, porque eu até bati com a Carol, tem algumas pessoas que escreveram aí que é da área de gestão, então a ideia é tentar equilibrar aqui entre uma visão de gestão e uma visão técnica. É, essa primeira parte, então, eu vou dar uma visão geral do cenário de ameaças, né? Como que um ransomware ele é operado e quais são os principais aí vetores de ataque, né? De forma bem simples, como que um ransomware ele pode entrar aí na rede ou atacar uma organização. Depois eu vou entrar no escopo de como o Sentinel-One tem um ferramental, né, para entender esse contexto e lidar com essa ameaça. E na terceira parte eu vou mostrar um ataque de ransomware, né? E como que essas soluções de segurança de endpoint conseguem decompor esse ataque, né, numa visão mais aprofundada. Aí a gente entra no escopo do famoso EDR. Tranquilo? Então vou compartilhar minha tela aqui. Tá todo mundo conseguindo ver a tela tranquilamente? Puderem só mandar no chat aí confirmando. Perfeito, Leandro. Dá para ver sua tela sim. Show. Perfeito, né? Então, como eu fiz a introdução aqui, né, a gente vai mostrar aqui algumas estratégias de defesa, né, para proteger as empresas contra ataques de ransomware, né? Você vai ver que ao longo da apresentação, quando a gente fala de solução de endpoint, de fato é uma das camadas aí, né, primordiais, né, de defesa contra ataques de ransomware e outros tipos de malware também, né? Falando um pouquinho da DCIT, né? A DCIT é especialista em soluções de cibersegurança, né? A gente atua aí num leque de N soluções, desde soluções de gestão de identidade, segurança de bordo, os famosos Next Generation Firewall, mas também com tecnologias, né, de segurança de endpoint. Falando um pouquinho aí da Sentinel-One, né? Sentinel-One é uma solução de segurança de endpoint que vem crescendo muito no mercado, né? E esse crescimento se deve, de fato, pela tecnologia apresentar aí uma robustez muito grande, principalmente quando a gente fala de visibilidade, né? Ao longo da apresentação isso vai ficar mais claro. Visibilidade é justamente a gente conseguir entender em profundidade, né? Como que aquela ameaça, a partir do momento que ela foi identificada no ambiente, né? Quais foram os passos, né, que aquela ameaça fez aí no sistema operacional ou mesmo na rede, né? Então a solução ela tem uma parte de inteligência artificial bem robusta, né, que auxilia aí o time de segurança defensiva, o time de SOC, né, a ter uma visibilidade bem aprofundada aí desses pontos. Aqui eu já falei, né? Então a DCIT aí no mercado, para quem não nos conhece, né? A gente é uma empresa especializada em cibersegurança, né? Então isso é um dos pilares. A gente tem um time aqui 100% dedicado na operação de segurança, tá? Então a gente atua também aqui na modalidade de SOC, né? É um ponto muito importante. Então além de implementar a tecnologia, né? A gente olha muito para esse viés proativo, né? Então a tecnologia ela não faz tudo 100% automatizado. A gente sempre vai precisar do fator humano para estar monitorando, entendendo o incidente, né? E é um ponto que eu sempre falo, um incidente grande, ele nasce de incidentes menores que foram ignorados ao longo do tempo, né? Então, até na tecnologia de EDR isso vai ficar muito claro, né? Então, quando há uma ameaça no ambiente, a gente tem de entrar dentro de um processo investigativo, entender o que aconteceu, se aquela ameaça ela só se manifestou em um endpoint da rede ou não, os outros indicadores dessa ameaça aparecerem em outros elementos do ambiente, então a gente traz muito essa visão de centro de operações. Esse é um ponto muito importante. Aqui de forma bem breve, tá? Só algumas marcas aqui, né? Tem alguns clientes que conhecem a gente muito forte aí pela Fortinet, né? Mas a gente tem outras marcas extremamente fortes, né? Como a própria Sentinel-One, que vai ser o foco dessa palestra, Thales, que é soluções de criptografia, anonimização, pseudonimização, criptografia transparente, OneTrust, a parte de gestão de identidade, cofre de senha, né? E algumas tecnologias aí também de análise de vulnerabilidade. Então, nosso portfólio ele é bem sucinto, né? A gente foca aí nas principais tecnologias de base e algumas tecnologias também mais avançadas
avançadas aí para compor essa estratégia que eu chamo de estratégia de defesa. Nessa primeira etapa, né, a gente vai avaliar um pouquinho do cenário de ameaças, né? Então, acho que é muito importante a gente entender o contexto e principalmente aí como que esse contexto se desenvolve, né, dentro aí de um ataque de ransomware, né? Eu sempre falo que um ataque aí de ransomware, geralmente ele é a última etapa, né? Quando a gente sente o que eu chamo de impacto, né? Ou seja, meus dados foram criptografados, ocorreu a exfiltração de dados, né? Então, o atacante invadiu o meu ambiente, mas só que antes de criptografar, ele tirou os dados aí do meu ambiente justamente para fazer a parte de extorsão, né? Então, o ransomware é uma ameaça extremamente complexa de se lidar, né? Então, assim, não existe defesa única, né? O que eu falo é que existe uma estratégia e essa estratégia ela deve estar amparada pelo conceito de camadas, né? Ah, Leandro, então quer dizer, se eu tenho firewall, eu não estou 100% seguro? Não. E a mesma coisa se tiver o antivírus, são soluções que se complementam na estratégia de defesa, né? Eu sempre faço uma analogia, né? Da casa sem muro, né? Então, imagino que vocês moram numa casa e nessa casa não tem muro, só tem a porta que vocês entram, fecham e pronto, e vão lá para o quarto. Vocês se sentiriam 100% seguros? Não, né? Então, precisa de uma outra camada, geralmente o muro, né? Com uma cerca elétrica, ele vai dar uma outra camada de segurança, desencorajando aquele assaltante, né? Ele pular o muro e chegar no portão da sua casa. Segurança é a mesma coisa. Então, quanto mais camadas, né, eu tenho para conter uma ameaça, melhor, né, e mais efetiva é a minha estratégia de defesa. E essas camadas, né, é esperado que caso um ransomware ele passe pela segurança de borda, nesse exemplo, né, a camada de endpoint possua mecanismos aí para impedir que essa ameaça se manifeste, né? Então, esse cenário que eu vou trazer é justamente entendendo esse contexto, né, como que os atacantes hoje estão se organizando aí para executar um ataque, né, e também aí quais são os números, né, e como que esse ransomware geralmente entra aí dentro da rede, né, ou ele chega aí até o endpoint, até o servidor. Olhando para o Brasil, tá? O Brasil hoje é um dos países, tá? A gente pode falar que ele está aí entre os top 10 países que mais sofrem ataques cibernéticos, né? Então tem uma crescente onda também, né? Dessa volumetria de ataques. Então, se a gente posiciona o Brasil, ele está numa média, né? De crescimento aí 7 vezes a mais que a média mundial, né? Então, se a gente pega essa pesquisa da PwC, né? Aí, entre 2018 e 2019, esses números estão até maiores, tá? O Brasil teve mais de 8.695 casos aí de ataques cibernéticos, né? Se a gente pega a volumetria financeira, a gente está totalizando aí um volume, né, entre o período de 2018 para 2019 de mais de 21 bilhões de dólares, né? Então, eu falo, ataque cibernético, segurança da informação é um assunto de negócio. Por quê? Envolve dinheiro, envolve perca financeira, né? E o Brasil, em muitos momentos, né, a gente não consegue computar essa perda, né? Mas imagine o seguinte, opa, sofri um ataque cibernético, uma empresa ficou parada um dia. Vamos fazer uma equação básica, né? Quanto que é o custo salarial das pessoas que estão paradas, né? Qual é o custo, né, de uma não emissão de uma nota fiscal, né, e um despacho de um equipamento ou de uma mercadoria? Tudo isso é perda financeira, né? Então, são perdas financeiras diretas, né? Então, isso deve ser computado. Então, quando a gente fala de perda financeira, é operação parada, né? Vamos pegar o caso recente, um dos mais famosos, das lojas Renner. Imagina quanto de dinheiro uma loja Renner perdeu com ataque cibernético, né? Então, cibersegurança e segurança da informação vem justamente para a gente alinhar a perspectiva do que eu chamo de continuidade do negócio, né, com essa perspectiva do que proteger, o quanto de tecnologia a gente precisa, né, de acordo com o risco, né, do meu negócio para a gente blindar a empresa ou melhor, né, é aquilo que eu falo, não existe segurança 100%. Então, minimamente, o que que a gente deve fazer? A gente deve estar preparado para lidar com o incidente. Então, sofri um ataque de ransomware. Opa, eu tenho como recuperar meu backup? Opa, eu vi um ransomware na rede. Será que eu tenho ferramentas suficientes, né, para investigar e remover essa ameaça? Então, segurança não é estar 100% protegido, é ter ferramental e conseguir lidar com a ameaça. Tem alguns casos até recentes interessantes de algumas empresas que sofreram ataques, né, ataques até complexos e massivos, tiveram sim indisponibilidade, mas o tempo de recuperação ou de contenção daquele incidente foi pequeno.
Mas por que que foi pequeno? Porque tinha time e tecnologia estavam preparados para lidar com esse incidente. Então, é os dois pontos que eu perpasso nesse detalhe aqui, ó. O que é segurança da informação, o que é cibersegurança? Segurança da informação é exatamente isso, é pensar na estratégia, ter gestão, né? Saber como lidar com o risco, né? Isso não é técnico, é uma visão bem executiva, né? De como estruturar a segurança. E a cibersegurança, entendo aí como ferramental, né? Quais ferramentas eu devo ter para lidar com determinadas ameaças? Então, esse é o cenário que eu gosto de construir. E como que está esse cenário, né? Qual que é o volume de ataques? Então, eu vou pegar dois dados aqui nesse, nesse slide, né? Então, a cada 14 segundos, né, um novo negócio é atacado pelo ransomware no mundo. Então, isso é um volume muito grande, né? Eu estou falando aqui há pouco mais aí de 10 minutos, só fazerem a conta de quantas empresas nesse exato momento estão sendo atacadas, né? E tem outro detalhe também que o ransomware, né, a partir do momento, né, que entrou a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, não só no Brasil, né, acho que muitos aí sabem, a Lei Geral de Proteção de Dados é uma tendência mundial, né, envolve a proteção aí de dados sensíveis e dados pessoais, né, e os atacantes entendem isso, né, então eles entenderam que existe um risco maior para a empresa e tem mais dinheiro na mesa, né, então eles começaram a trabalhar com ransomware em outra perspectiva. O que que significa isso? Antigamente, né, o ransomware geralmente ele fazia a parte de criptografia e fazia o processo de extorsão. Opa, você quer recuperar seus arquivos, né? Me pague X mil dólares, transfira aqui para mim X cents aí de Bitcoin. Só que agora eles entenderam que além de criptografar os dados, eles podem fazer o quê? A exfiltração desses dados, né? Então, antes eles criptografavam os dados, mas os dados ficavam dentro da empresa. Então, só tinha o problema de acesso ao dado. Agora não, eles criptografam, mandam esses dados para fora e fazem o que a gente chama de extorsão, não somente da vítima, mas dos clientes das vítimas. O que que significa, né? Opa, eu sou a empresa A, eu sofri um ataque e agora os meus dados foram exfiltrados, né? Foram roubados, estão fora da minha empresa. Os atacantes abrem esses dados, agora tem planilha do cliente A e tem dado sensível aqui, né? Tanto dado sensível de negócio, mas também como dado sensível de indivíduo, de pessoas. Ele pode ir lá no seu cliente e fazer o que a gente chama de uma dupla extorsão. Fez a extorsão na vítima, né? E também no cliente da vítima. Então, olha a problemática que isso cria, do ponto de vista até de negócio, tá? Imagina que eu tenho uma relação comercial extremamente sensível com um cliente meu. Esses dados vazam e meu cliente, ele sofreu extorsão, né? Porque os dados vazaram da minha empresa, a relação comercial aí pode ir por água abaixo. Então, o cenário, ele tem uma perspectiva muito forte de negócio, né? E ele só evoluiu para esse ponto porque os atacantes acompanham tendência. Então, ele sabe que dado sensível agora ele tem valor e também um vazamento de dados aí é crime, né? Isso também imputa aí responsabilidade para as empresas que detêm e manipulam esses dados. E esse slide aqui, eu trago uma perspectiva, né, de como que o ransomware entra na rede, né? Então, assim, a gente tem muito aquela perspectiva, eu escuto muito, assim, os clientes aqui falando, né? Seguinte, eu coloquei um firewall e agora eu estou 100% protegido. Então, realmente, você tem uma camada muito boa de proteção. Mas vamos pensar o seguinte, né? O que que o firewall faz? Geralmente, ele está na borda da rede. Então, vamos pensar um modo do ransomware entrar na rede para a gente construir esse cenário. Imagina um usuário atrás do firewall, né? E na hora que ele vai acessar um site, esse site é um site malicioso que contém um ransomware. Se o firewall está bem configurado, né, ele vai impedir que esse acesso ocorra. Ou seja, como eu não deixei o usuário nem chegar no site, eu estou reduzindo esse risco. Tá? Então vamos pegar essa perspectiva. Agora eu vou trazer uma outra perspectiva. Agora imagina o seguinte, que existe um servidor publicado de cara para a internet e esse servidor está vulnerável, tá? E aí o atacante usa um ataque a nível de camada de aplicação lá no alto, ele explora uma vulnerabilidade na aplicação, e aí ele consegue pegar um shell reverso, né? E a partir desse shell, ele consegue ter acesso persistente nessa máquina, né? E ele manualmente, o hacker dentro da máquina, ele faz o download do ransomware, né? Essa perspectiva está muito além
da visualização do Firewall. Então, esse slide ele mostra exatamente isso. O modo que o ransomware entra na rede, a gente tem de ter uma perspectiva de defesa em camadas. Então, além do Firewall, eu precisaria ter um AF, né, um Web Application Firewall, para impedir um ataque mais, vamos falar, de um nível mais alto, né? Eu teria de ter, aqui é um exemplo muito bom também, vocês devem ter ouvido falar já, um anti-malware ou um anti-spam no e-mail. Por quê? Uma das grandes entradas aí, né, de arquivos maliciosos na rede pode ser pela camada de e-mail, né? Isso é muito comum. O que que o atacante faz? Ele faz o famoso phishing, né? Manda um e-mail para o usuário falando o seguinte: clique aqui para receber o link de uma promoção, ou clique aqui para baixar um programa, né, gratuito. A pessoa clica, né? Tem acesso a esse artefato malicioso, e esse artefato malicioso adentra a rede, né? Então está numa outra perspectiva de defesa. Então essas camadas elas devem se somar. Por quê? Os ataques aqui, eles adentram de diversas maneiras. Outro exemplo super clássico, ó, 7% dos ataques ocorrem via conexão de dispositivo USB contaminado. Quem que mitigaria esse ataque? Um bloqueio a nível de endpoint, né? A gente tem um controle mais efetivo do USB, não deixar, por exemplo, um usuário utilizar um dispositivo pessoal, né, que ele usa em casa para baixar jogo, para baixar filme, né, para colocar foto da família e conectar no PC de casa. A gente já viu vários casos que quando a gente investiga, né, onde surgiu a ameaça? Num dispositivo USB contaminado, né? Então, como que a gente bloqueia a entrada de ransomware? A gente entendendo como que a gente desenha uma estratégia, né, para dentro dessas perspectivas de entrada, né, de contaminação, a gente ter soluções, né, que mitiguem o risco aí dentro desses pontos aqui. Avançando um pouquinho, né? E agora a gente vai começar a entender exatamente o que eu falei no slide anterior, né? Então, assim, o atacante ele pode hospedar um ransomware numa página contaminada, esperando que o usuário acesse a página e baixe esse ransomware? Sim, né? Muitos ataques ocorrem assim. Mas o atacante hoje, na hora que ele roda um ransomware dentro da empresa, né? E causa impacto, criptografa os dados, faz a exfiltração, geralmente ele faz isso de forma ativa, né? Ele não está esperando o usuário ir lá e baixar o ransomware. Geralmente ele está tentando, né, fazer uma movimentação mais focada e ele próprio invadir a rede e aí sim ele fazer o download do ransomware. Então a entrada da rede, né, mostra exatamente isso, né? Que é o ransomware operado por humanos. Então o atacante ele vai tentar primeiro entregar um artefato malicioso, tá? Que pode ser o próprio ransomware ou mesmo algum malware, né, que mantenha persistência no ambiente. Eu vou mostrar, inclusive, isso no laboratório, né? Então, ele pode fazer o seguinte, vou enviar um link malicioso, né? Aí o usuário baixa, não é o ransomware, mas pode ser um malware que abra o famoso backdoor, né? Abra uma porta, né, para o hacker controlar a máquina remotamente, aí ele vai ter tempo, né, para fazer o download do ransomware e fazer o ataque, né, em uma semana, um mês, né, ou aí no tempo que ele achar viável. Ele pode também entrar na rede, né, a partir do momento que ele tem acesso a credenciais, né, aí ele pode fazer desde um ataque de brute force, tá? Então imagina que você tem um servidor RDP de cara para a internet. Eu posso ir lá fazer um brute force, se tiver uma senha fácil, eu vou conseguir entrar no servidor, estou dentro da rede, né? Ou ele pode ter acesso, esse exemplo também é muito legal, ele pode ter acessos, né, a credenciais a partir do momento que essas credenciais vazaram, né? Aí vocês podem me falar, Leandro, mas não vazou credencial da minha empresa. Mas olha que interessante, isso também é muito comum, né? O usuário, né, ele usa a senha, vamos pegar uma senha super simples, só para exemplificar, mas a senha pode ser até complexa, tá? Ele usa a senha info@123 ou 1234 peixe azul, né? Só que o usuário, além de utilizar essa senha para acessar os recursos da empresa, ele vai lá e cadastra a senha no TikTok, né? Vamos pegar um exemplo. E imagina que o TikTok teve um vazamento de dados, né? O que os hackers geralmente fazem? Na hora que isso cai, né, na Deep Web, eles conseguem cruzar esses dados. Então ele fala o seguinte: opa, tem uma senha aqui com o usuário Leandro.lima, né? Aí ele vai fazer um trabalho aí de engenharia. Ele vai lá no LinkedIn e fala: opa, o Leandro.lima trabalha na DCIT. Será que o Leandro.lima, que trabalha na DCIT, que é o mesmo Leandro do TikTok, é super fácil de descobrir cruzando esses dados. O que que ele faz? Ele vai lá na DCIT e utiliza aquela senha com o meu e-mail corporativo. Se eu uso o meu e-mail corporativo com aquela senha que eu usei no TikTok, acabou. Com pouco esforço,
ele conseguiu cruzar os dados e invadir, né? Então, outro modo ele entrar, né? Fazendo aí, tendo acesso a credenciais vazadas e cruzando essa informação. Outro ponto, explorando vulnerabilidades em navegador, né? Opa, o usuário acessou um site com o navegador desatualizado, né? O atacante conseguiu rodar um script e a partir do navegador ele consegue ter acesso à máquina. Também fazendo ataque a serviços. RDP, a famosa área de trabalho remoto. Todo evento que eu falo, eu sempre brinco, pelo amor de Deus, não publica RDP de cara para a internet, né? Você está pedindo para ser invadido e atacado. Por quê? O exemplo que eu dei, eu posso fazer um brute force, eu posso explorar o próprio protocolo RDP, que é um protocolo extremamente vulnerável, né? Outra coisa, utilizando SSH. SSH é serviço administrativo. Pelo amor de Deus, não coloca SSH publicado de cara para a internet. Mesma coisa, está pedindo para ser atacado, né? Então, se eu utilizar uma senha fácil ou uma senha de dicionário, roda um brute force, você vai ser invadido. Então, são modos que o atacante entra na rede. E o que eu acabei de falar, né? Os atores de ransomware às vezes compram acesso a organizações-alvo, né? Então a gente pensa muito nisso, né? O atacante entrou aqui e rodou o ransomware, mas pode ser que você foi atacado por outro grupo, que não é um grupo de ransomware. Tem grupos extremamente especializados, sabe o que eles fazem? Eles só buscam, né, invadir a empresa para roubar credencial ou fazer trabalho de brute force. A gente acompanha muito aqui no SOC. Direto eu vejo tentativa de login que de em aplicação e afim. O que está acontecendo? O cara está tentando credencial. Ele pegou essa credencial, ele não vai continuar o ataque. Ele consolida esses dados, vai lá na Deep Web e vende. Quem que compra? Grupo de ransomware. Porque o que o grupo de ransomware quer fazer? Ele quer fazer essa segunda etapa. Ele roubou credencial, ele está dentro da sua rede. Então ele vai fazer a instalação do malware, tá? E vai ganhar acesso aí administrativo ao ambiente. Então pode ser que ele conseguiu até uma senha de um usuário de baixo privilégio administrativo, tá? Mas a partir disso existe até uma dinâmica. A gente teve um último evento, tá? O Felipe, aqui do nosso time, ele até fez essa demonstração. Com o usuário de baixo privilégio, ele conseguiu fazer um processo que a gente chama de escalonar privilégio. Então, o usuário não administrativo, ele chegou no usuário administrativo. Como? Explorando vulnerabilidade do AD do protocolo LDAP. O atacante pode fazer isso. Então, não quer dizer que ele entrou com uma baixa credencial que ele vai permanecer com essa credencial, né? Existem técnicas para ele subir aí ter acesso a credenciais administrativas. Feito isso, ele tem acesso administrativo à organização. Então, ele vai partir para o objetivo dele, que é exfiltrar os dados, mandar esse dado para fora, fazer a criptografia desses dados e aí iniciar a extorsão. E antes dele criptografar, ele pode fazer o processo de sabotagem, né? Vimos muito isso acontecer. Ah, perdi meu backup. Quando foi ver, o atacante estava dentro do ambiente, né? O ransomware não rodou automático e foi lá se eu pagar o backup. Você teve uma interação humana. Então, o atacante viu o backup. Vamos pegar a outra coisa que a gente abomina: backup em NAS, mapeado na rede, né? Backup tem que estar unidade de fita, tem que estar totalmente externo. Você tem toda uma dinâmica aí para construir uma estrutura de backup resiliente, confiável, né? Tem gente que faz o backup e conecta isso no servidor. O que que acontece? O atacante vê lá, faz um scan na rede, opa, tem um backup aqui, ele vai lá e deleta o backup, acabou, vai lá, roda o ransomware. Então ele fica lá e sabota a rede. E também estabelece persistência. O que que significa isso, né? Ele pode ir lá e criar um usuário no AD, ele pode ir lá identificar alguma aplicação de negócio, algum RP, e criar um usuário lá dentro do RP, né? Então ele mantém persistência, né? Tem até um artigo bem interessante, depois quem tiver curiosidade pode pedir para a Carol, eu consigo mandar, que mostra uma equipe de threat hunt lutando literalmente com o invasor. Eles ficaram em torno de 2 semanas para remover o invasor da rede. Chegaram até um ponto, isso é sensacional, um ponto que o invasor perdeu, vamos falar, todo o poder dele de ataque e ele estava tentando roubar dado na mão. Como assim, Leandro, dado na mão? Botão direito, zipando os arquivos mesmo com o WinRAR e o zip do Windows e tentando mandar esse dado para fora de qualquer jeito, porque ele viu que ele estava contido, né? Aí chegou no último ponto que conseguiram identificar todas as persistências e tirar ele da rede. Então, esse é o cenário que a gente está lidando, né? Então, o ransomware, quando você vê ele rodando, criptografou algo, opa, tem de parar e pensar, será que o atacante não está aqui em outro ponto da minha rede? Esse é o cenário que a gente está lidando. Isso é PT, né? Ameaça persistente avançada. Gente, querem dar um feedback aí no chat? Tá tranquilo a, a velocidade que eu tô falando? Vou continuar aqui, tá? E exatamente esse gráfico aqui que eu montei, ele traz exatamente, ele faz a parte de elucidar, né, exatamente esse conceito. Então,
o ransomware aqui, tá vendo que ele aparece em vários quadrantes? Por quê? Não existe uma tecnologia única que vai lidar com ransomware. Nesse quadrante aqui, um bom antivírus básico, que cara crachá, consegue lidar com ransomware. Um firewall consegue lidar com ransomware, mas se o ransomware for, por exemplo, né, explorar uma vulnerabilidade no servidor, para aí sim o atacante fazer o deploy dessa ameaça para dentro do ambiente, o que, que eu tenho de ter? Eu tenho de ter uma análise de vulnerabilidade, né? Então, se eu não quero sofrer um ataque de ransomware a partir de uma exploração de vulnerabilidade, não vai ser o firewall que vai me defender disso. Eu não posso deixar meu servidor vulnerável. Então, eu tenho de ter uma análise de vulnerabilidade. E aí o ransomware aparecendo aqui em outros quadrantes, né? Então, dependendo de como que esse ransomware vai ser implementado esse ataque de ransomware, eu tenho de ter sim outras tecnologias, né, para aumentar minhas camadas e efetividade da minha defesa. Então, esse gráfico eu trago justamente, né, essa visão. E esse gráfico é muito legal, assim, porque eu posso ficar, acho que 2 horas discutindo aqui estratégia em cima dessa visualização. Tá? Então a gente fecha aqui a primeira parte, né, que eu trouxe justamente o cenário, como que o ransomware funciona, né, e como que a dinâmica aí de um ataque desse aqui ele pode ser implementado. Agora a gente vai entrar e entender um pouquinho da tecnologia de Sentinel-1 para a gente ir para a parte prática, tá? Uma pergunta que eu sempre faço, né? A sua cibersegurança é reativa? Você lida com segurança de forma reativa? Eu sempre faço uma analogia do famoso Avast, né? Quem nunca instalou Avast em casa? Então, na hora que pegava um vírus, geralmente a gente estava com o fone de ouvido, né? O que que acontecia? A gente tomava um susto, né? Porque aquela mulher fala alto pra caramba, uma nova ameaça foi detectada, né? Pode ser que quem é mais novo não teve essa experiência, mas quem é da antiga, assim, instalava antivírus gratuito no computador aí para proteger, né, o computador pessoal, com certeza já tomou um susto desse. E o que, que a gente fazia? A gente estava preocupado. O antivírus pegou, a gente ia lá fechava e vida que seguia, né? Só que hoje as coisas não funcionam assim, né? Então eu faço exatamente essa provocação. Qual foi a última vez que você foi lá e olhou na sua solução atual de antivírus, né? Se algum vírus apareceu na sua rede mais de uma, duas, três vezes, ou se o mesmo usuário, né, tá pegando vírus aí muitas vezes, né? Então você tem no mínimo aí um usuário de alto risco. Se o usuário baixou 10 vírus ao longo do mês, ele é o top 1, e o outro baixou 5, ele é o top 2, né? Isso é segurança proativa, né? A gente entender que uma tecnologia hoje ela não pode trabalhar 100% sozinha. Por quê? Em algum momento aquela ameaça lá que já estava sendo manifestada, o atacante pode ver uma brecha e falar o seguinte: opa, me bloquearam aqui, deixa eu tentar algum caminho para ver se eu consigo estender aqui meu ataque e manter a persistência dentro da rede, né? E quando você não tem uma segurança proativa, o que que acontece? Você é reativo, você está contando literalmente 100% com a tecnologia sem o fator humano, que é primordial, né, para monitorar e saber o seguinte: será que meu ambiente está saudável? Isso é segurança proativa. Ou o que a gente fala, né? Isso é o primeiro passo para uma segurança proativa, né? E eu entendo que é complexo. Por que que é complexo trabalhar com segurança proativa? Porque a gente precisa de ferramenta e conhecimento, né? E também ter a visão geral, né? Então, a segurança é reativa porque falta de visão geral, né? É exatamente o que eu te falei. A gente tem de entender minimamente como que um ataque é executado para construir uma estratégia de defesa, né? Então, não tem como eu construir uma estratégia de defesa se eu não sei como que o ataque é executado, o que está acontecendo no mercado. Então, a segurança é reativa porque falta essa visão geral. E também um problema clássico, sobrecarga de dados, ou seja, é tanta informação que o time de TI tem de lidar que tem hora que fica perdido, né? A gente fica perdido aqui se a gente não para e pensa, opa, eu tenho esse mundo de informações, mas o que que é relevante, né? O que que eu quero extrair de insight, né? Eu sempre faço a brincadeira da telinha vermelha, né? Eu tenho de pegar as informações, consolidar e num volume de 100 informações, para mim começar, eu tenho de falar, ó, 5 dessas são críticas. Quando acender a luzinha vermelha na tela, eu tenho de startar um procedimento para saber aquilo que o, é, qual evento originou esse alarme aqui, né? Então eu já consolidei, né, e tirei a sobrecarga de dados. E aí eu começo a focar. E aí eu começo a construir um caminho de segurança proativa, né? E aí que entra a questão do Sentinel-1, né? E as famosas tecnologias de EDR que agora vocês vão conhecer aqui nesse evento em maior profundidade, né? Então, a tecnologia do Sentinel é agregada numa plataforma única, tá? A Singularity. Essa plataforma, o que que ela faz? Ela agrega, né, vários mecanismos aí de proteção e de defesa, tá? Então, a gente fala desde capacidade de prevenção e controle, tá? Isso vai ficar mais claro nos próximos slides,
a capacidade de detecção e resposta, que é justamente do EDR, o D do EDR é de detection e o R é de response. Então aqui a gente tem o famoso EDR, tá? Tecnologias de remediação e recover, né? Então eu tenho que ser capaz, opa, um ransomware teve impacto no meu ambiente, um malware, né? Um backdoor. Eu tenho que ser capaz de bloquear essa ameaça, né? Ou remediar esse incidente até uma avaliação mais profunda e depois eu tenho que ser capaz de recuperar, né? Então imagina que um backdoor alterou uma chave de registro. Eu tenho de conseguir ver que ele alterou isso e chegar no bit lá e falar o seguinte, agora solução de proteção de endpoint, faça a reversão dessa chave para o estado dela original antes da alteração, né? Então tem que ser capaz de ver isso no detalhe. Isso é remediação, isolar a máquina até eu conseguir investigar e recuperar, entrar naquele bit que foi alterado e conseguir retornar meu sistema para o estado original, tá? Eu tenho de conseguir ter visibilidade de rede, tá? Então, eu tenho de conseguir entender quais comunicações de rede ocorreram no meu ambiente, tá? Então, a nível de DNS, a nível de IP, e eu tenho de ser capaz também de lidar aí, né, e controlar a superfície de ataque. Vamos pegar um exemplo de superfície de ataque? Se eu tenho um controle no meu USB, não deixo qualquer pessoa, né, ou qualquer USB ser conectado nas máquinas do meu ambiente, eu estou reduzindo a superfície de ataque. É menos um ponto ali, né, para essa ameaça, para esse ransomware, para esse mal entrar na rede. Então, controlar a superfície de ataque é justamente eu trabalhar, né, vamos falar assim, nesses pontos aí que o ransomware ou outra ameaça pode adentrar no ambiente. E o XDR eu não vou abordar aqui, tá? Ele é uma evolução do EDR, de forma simples, tá? A gente vê muito também, o pessoal complica demais, a XDR é mil maravilhas. Não, o XDR, ele tem objetivos bem específicos, quando eu consigo pegar a informação do EDR e disparar isso para outro elemento dentro do meu ambiente. Vamos pegar um exemplo clássico. Imagina que minha solução de antivírus pegou uma máquina contaminada. A própria solução pode isolar a máquina, né? Isso aí seria uma resposta de EDR. A partir do momento que ela vai lá no meu Fire e falou, Fire, ó, essa máquina aqui, o IP dela é ponto .1, pega e bloqueia ela de sair para a internet. Isso é XDR. Eu estendi a minha defesa e minha automação para outros elementos, tá? Então o mercado ele está evoluindo para isso, né? Até cooperação entre fabricantes. A própria SentinelOne integra com soluções de firewall, com soluções de gestão de identidade. Olha o nível que pode chegar. Identificou uma máquina contaminada, o Sophos identifica o usuário, ele pode ir lá no Azure Active Directory, lá na nuvem, e desabilitar o usuário. Isso é resposta, isso é o XDR. Então, é estender, né, a minha resposta e o incidente. Tá? E outra coisa muito legal do SentinelOne, tá? Que ele é multiplataforma. Eu não vou adentrar isso aqui em profundidade, né? Mas vocês podem pesquisar. Ele é uma das únicas soluções que trabalham em container AKS, né? Que são tecnologias de virtualização. Então, ele tem uma extensividade em termos de plataforma muito interessante, né? Então, ele consegue ter uma visão e o mais legal, eu agrego essa estratégia de proteção numa única view, num único dashboard. Então, não importa se eu estou fazendo EDR numa tecnologia de Kubernetes, container, ou numa tecnologia, ou no SO bare metal mesmo, próprio Windows, né? Ou numa camada de virtualização no Hyper-V, né? Ou Linux. Eu vou ver tudo acontecendo num único dash. Avançando aqui, eu vou passar bem rápido para a gente ir para a parte prática, tá? Então, quando a gente fala de prevenção e controle, né, eu estou substituindo o antivírus legado por uma nova solução, né? É o principal caso de uso. Então, eu saio daquele antivírus cara crachá, né? Que ele vai, geralmente, ameaça, bate no sistema operacional, ele vai pegar e vai fazer o famoso hash. Opa, esse hash aqui é conhecido? Tá no meu database? Tá, bloqueia, né? Os antivírus de próxima geração, que o SentinelOne faz parte dessa família, ele vai estar olhando comportamento. Opa, eu vi uma ameaça aqui no ambiente, eu não tenho assinatura para essa ameaça, mas eu vi que esse arquivo executou ações maliciosas. Ele foi lá no registro do Windows e alterou o registro. Ele foi lá no C2 pontos e leu 100 arquivos. Opa, esse comportamento, esse behavior, ele é malicioso. Então,
O Next Generation Antivírus, ele substitui o tradicional fazendo essa análise de comportamento, ele não depende de assinatura, tá? E ele vai fazer a proteção contra ransomware e outras ameaças, inclusive a ameaça Zero Day. Não vai ser o foco desse evento, mas a gente vai fazer um evento focado para vocês verem como que o ransomware lida com o famoso Log4j, que é aquela ameaça recente que surgiu, uma ameaça que ele tem de entender muito comportamento para entender aquela ameaça. Por quê? Geralmente uma exploração de vulnerabilidade, né, ele tem alguns passos que o próprio ferramental do atacante não é vulnerável por si só. Então, o Sentinel-ONI consegue entender esse contexto, né? E os benefícios, né? Proteção moderna, consolidação do agente, tá? Isso eu acho muito legal. Vocês podem também pesquisar no mercado. Você tem soluções de EDR que elas são separadas da solução de antivírus, de Endpoint Protection. O Sentinel-ONI não, ele agrega em um único agente, né? Uma gama de recursos. Então, vai ser questão de estratégia. Eu vou começar aqui com a licença X, né? Do Sentinel-ONI. Aí depois eu vou evoluir minha maturidade, vou compor aqui um time e aí eu vou entrar com a parte de EDR. A gente consegue agregar no agente. Ah, Leandro, eu preciso fazer uma nova instalação, eu preciso modificar alguma coisa? Não, a instalação base é a mesma, a gente só aplica uma licença e a gente tem toda a visibilidade do EDR, tá? Amplo suporte, eu já falei, suporte a Windows, Linux, ambiente de nuvem, ambiente de container, AKS, AWS, Azure. E retorno sobre o investimento, né? Então, vocês comparam duas soluções. Ah, eu vou comprar só o antivírus, vou comprar só o EDR. E na hora que eu agrego isso, né, vai ter um custo muito maior do que eu ter tudo agregado numa única plataforma. Então, o ROI aqui é muito interessante. E aqui são as questões de prevenção, tá? Operação autônoma, ele trabalha com inteligência artificial e consegue tomar ações, né? Então isso é muito interessante. Não vai ser o foco aqui, mas eu consigo criar fluxo de resposta, né? Até questões específicas. Vou dar um exemplo super banal. Ah, se alguém pingar o IP 1.1.1 para fora, o Sentinel-ONI consegue ver esse ping e falar o seguinte: isso é malicioso, né? Isola essa máquina. Então eu, como um agente, né? Falar, numa operação de SOC, eu consigo criar parâmetros para auto-isolation da máquina baseado em ações que o Sentinel-ONI pode identificar. Isso é operação autônoma. Então, não depende de mim para isolar a máquina. O que eu fiz? Eu fiz o trabalho intelectual. Eu configurei a regra. A partir do momento que eu configurei a regra, o próprio Sentinel-ONI consegue chegar no último ponto, que é isolar a máquina do ambiente, que seria uma ação manual. Então, ele consegue investigar, entender o contexto e isolar. Isso é operação autônoma. Trabalha com AI, isso é a parte de behavior, eu já falei, sem assinatura. A gente consegue fazer controle de dispositivo USB e Bluetooth, controle de tráfego de rede, a gente consegue aplicar um firewall, tá? Não vou adentrar nisso agora. A gente consegue fazer um inventário de aplicativo, eu consigo ver quais aplicativos estão instalados no meu ambiente, né? E em decorrência disso, se eu tenho um inventário, eu consigo fazer o quê? Eu consigo fazer o controle. Então, se eu tenho visibilidade, eu consigo ir lá e falar o seguinte: eu quero que esse aplicativo XPTO, em hipótese alguma, ele vai ser permitido. Por exemplo, eu quero bloquear o aplicativo BitTorrent, super tranquilo. Eu consigo ver se ele está na rede, se eu sei que ele está na rede, eu consigo ir lá e fazer o bloqueio, tá? Agora a gente vai entrar na parte mais legal para a gente já cair na parte prática, tá? Que é o EDR, né, do Sentinel-ONI? A gente vai ter uma visão consolidada, então a partir do momento que uma ameaça executar, eu vou conseguir ter o que a gente chama de storyline, tá vendo? Isso aqui é uma linha do tempo, desde a ameaça inicial, vou dar até o zoom aqui, essa parte aqui é super importante, tá? Eu vou ter desde da visualização, ou seja, essa ameaça inicial, setup.exe, quando ela foi executada, ela gerou subprocessos, né? Que geraram subprocessos, que chamaram outros processos, que chamou o PowerShell. E assim um evento de segurança, ele se desenvolve. Uma questão muito legal do Sentinel-ONI, tá? Eu testei várias tecnologias, né? Então, assim, Sophos e outras tecnologias. E por que a gente começou a trabalhar com o Sentinel-ONI? Justamente porque o storyline dele permite uma visão agregada desses dados em linha temporal. Isso faz muita diferença numa investigação mais aprofundada, porque os dados eles não ficam pulverizados. Como a gente constrói realmente uma história, a gente consegue saber o começo, o meio e o fim dessa ação. E aí a gente consegue desenvolver um raciocínio investigativo em cima disso, tá? Eu vou aprofundar mais isso aqui na demonstração.
né? Então, ele agiliza a resolução de incidente, porque ele consolida as informações, tá? E ele fornece uma visão aprimorada para equipes de SOC, que precisam aí agregar muita informação e tomar ação rápida, mas também para administradores de TI, né? Ou mesmo pessoas sem experiência. Ô, Leandro, você está falando o seguinte, então, mesmo eu sem experiência em cibersegurança, eu consigo fazer uma investigação? Consegue, né? A única diferença é que, na hora que você vê uma informação, você vai ter de pesquisar e estudar para interpretar aquela informação, mas a informação já está lá, já está mastigada, você consegue desenvolver o raciocínio em cima disso. Por quê? Ele consolidou. Quem consolidou? A inteligência artificial do EDR. Tá? Que eu vou passar também rapidamente, eu vou falar muito disso aqui na demonstração, né? E aí é uma pesquisa de mercado, tá? Então acho que vale muito aí, né? Quem está interessado em conhecer a solução, ou quem está preocupado em montar uma operação de SOC, tirar a cibersegurança de reativo para proativo, dá uma olhada na avaliação do MITRE, tá? MITRE é uma instituição independente, tá? Então, assim, ela não tem vínculo com o Sentinel-ONE, com o Sophos ou qualquer outra solução de mercado, ela faz uma avaliação agnóstica, tá? O que que o Mitre fez? Ele fez uma avaliação, né, de 2 dias de teste de APT. Então, ele rodou as ameaças persistentes avançadas, né, de última geração associadas aos principais grupos de ataque aí. Vamos dar nome aos bois? Lockbit, Ravo, esses grupos que sempre têm um ataque grande, né, e complexo, geralmente esses grupos estão associados. E executou mais de 150 etapas de teste, né? Então, literalmente, ele revirou essas soluções de EDR aí ao avesso. A solução do Sentinel-ONE foi a única solução que teve 100% de visibilidade, vocês vão entender isso aqui na prática. Teve o maior número de detecções analíticas, que são detecções com contexto, tá? Com contextualização. Não é só falar, tem um vírus aqui. Opa, o que que esse malware ele fez no meu ambiente? O que que ele alterou? Isso é um contexto extremamente complexo em termos de processamento de dados. O Sentinel consegue agregar essas fontes e ter uma visão extremamente analítica, te possibilita análise, tá? Ele teve zero alterações de configuração e zero delays, né? Vocês vão perceber isso também. Quando eu rodo uma ameaça, né? O tempo que ele agrega esses dados e me apresenta aquela linha do tempo, aquela historinha, é muito rápido, né? Então, assim, e eu sempre gosto de trazer essa visão porque a gente acha que tecnologia é mágica, né? Eu sei que tem desenvolvedor aqui, né, assistindo a palestra, e eu tenho até uma discussão com um deles que está aqui, ele sempre fica impressionado, fala assim, Leandro, mas como que esse trem funciona? Porque é muito complexo você fazer isso, né, porque é Big Data, velho, informação descentralizada, então a Sentinel gera isso no Big Data e ela consegue consolidar, e eu consigo fazer consultas ativas, eu consigo ir lá nesse Big Data e falar, ó, esse dado, com esse dado apareceu em algum momento, eu gero uma consulta, ele me traz essa informação, eu vou mostrar isso para vocês também funcionando, né? E aqui está o resultado, tá? Então aqui a gente tem as principais soluções de mercado, tá? E a Sentinel-ONE foi a solução top 1, né? Então, aqui, ó, o lado negativo é isso, né? Então, por exemplo, vou pegar aqui, ó, a McAfee, tá vendo? Então, ela teve menos 23 detecções, ou seja, ela perdeu 23 detecções aqui, tá? Ela teve 9 alterações de configuração e 12 foram atrasadas, tiveram delay, né? E a Sentinel-ONE, literalmente, ela gabaritou, né? Então, ela não teve nenhum ponto negativo aqui, né? Num teste extremamente técnico, tá? Gente, assim eu encerro aqui a parte um, tá? Então, agora a gente vai entrar aqui na parte de demonstração. Eu vou só subir o laboratório aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa primeira parte, quiserem mandar aí, pode ficar à vontade. Eu preciso só de uns 3 minutos aqui para me subir o laboratório e me organizar aqui. Então, nenhuma dúvida? Então tá tranquilo. Então vamos lá. Então vou compartilhar minha tela de novo, tá? Então aqui a gente tem uma máquina, tá? A gente vai chamar essa máquina aqui no nosso laboratório de máquina vítima, tá?
E o primeiro teste que eu vou fazer, eu vou mostrar aqui um pouquinho só a interface do Sentinel-On, tá? Então, eu estou nessa máquina aqui, ó, a VM-S1 POC, tá? Então, ela vai ser minha máquina vítima, tá? E aí eu vou fazer um negócio bem dinâmico mesmo, tá? Eu vou executar o ataque, né? E você vai ver que sim, tem 1 milhão de informações, eu vou ser bem focado aqui em entender a característica do ataque, fazer a interpretação de alguns parâmetros e depois partir para uma análise mais profunda. Então essa máquina vítima, ela está cinzinha, né? Ela está online, tanto se eu clicar aqui, né, ele vai mostrar, tá vendo que essa máquina está online e conectada, né? Então ela está conectada com a nuvem, uma informação bem legal, o Sentinel-One é 100% cloud, tá? Então, não precisa instalar nenhum servidor na infraestrutura local. Benefício, economia de recursos. Eu não preciso mover servidor, manutenção bem mais simplificada. Simplesmente eu faço o deploy do endpoint, conecto com o console nuvem, ele é dedicado por cliente, tá? Então, isso é bem legal, né? Cada cliente tem uma URL aqui, que é única, tá? Então, e aí tem total autonomia em termos de gestão, né? E o suporte também é muito bom, justamente porque é instância individual por cliente que fica por responsabilidade da própria Sentinel-One. Ele está cinzinho, que significa aqui que não tem uma ameaça, né? Então eu vou aqui para a parte de incidentes, tá? Eu vou colocar aqui as últimas recente, tá vendo? Nenhum incidente aqui aparecendo. E agora eu vou causar um incidente, né? Então é a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, né? Antes disso, eu vou abrir aqui, né? Então, imagino que isso aqui é uma máquina de usuário, ou mesmo um servidor. Eu tenho alguns dados pessoais aqui. Eu vou abrir só para a gente garantir que esses dados estão íntegros, tá? Nem dados aqui estão totalmente planos, eu consigo ler. Vou abrir esse template aqui. Informação, o e-mail marketing também, 100% íntegro. E vou pegar aqui um PDF, que é a PDF aqui, inclusive do próprio Sentinel-One, da avaliação do MITRE que eu acabei de falar. Informação totalmente íntegra aqui, beleza? E agora eu vou pegar um ransomware, né? E vou colocar aqui na máquina. Agora a gente vai começar a brincar aqui um pouquinho para a gente ver qual que é a capacidade do Sentinel-One. Então, só um minutinho. Então, eu vou copiar aqui, vou colar aqui. Aí tem uma informação que eu quero dar aqui muito importante, né? Eu quero que o ransomware execute, eu quero que o ransomware criptografe a máquina, né? Então eu vou voltar aqui para o Sentinel-On para a gente olhar uma parte de policy, tá? Para ficar bem claro aqui, né? Porque você vai falar, não, Leandro, então mesmo o Sentinel-On o ransomware conseguiu? Conseguiu, porque eu deixei, porque eu quero investigar o que esse ransomware faz, tá? A minha política aqui está como detect. O que significa? Vocês vão ver na hora que eu rodar o ransomware. O Sentinel-On ele vai começar a acompanhar o step by step da execução dessa ameaça, tá? Mas em momento nenhum ele vai intervir. Por quê? Eu quero que o ransomware criptografe e eu, como analista de segurança, eu vou tomar as ações de contenção depois que a ameaça teve um impacto no ambiente, tá? Então aqui eu estou permitindo. Então não está somente como detect. Se tivesse como protect, nos primeiros estágios da execução da ameaça, antes do impacto, que é a criptografia dos arquivos, o Sentinel-On já teria a resposta autônoma, tá? Eu coloquei como detect porque eu quero mostrar realmente o EDR funcionando, né? E depois, melhor, eu quero lidar com esse incidente depois que ele de fato ocasionou o impacto, né? Então, primeira coisa, eu vou extrair esses arquivos, né? Eu coloquei uma senha, obviamente, porque isso aqui está dentro da minha rede, então eu tenho de proteger, né? E eu coloco criptografia e senha, né? E eu fiz aqui a extração. Olha aqui que interessante, né? Ele executou que ele identificou, né? Falando o seguinte: opa, essa ameaça aqui, né? Ela foi identificada, né? Então, vou abrir aqui, carinha de Sentinel-On. Ele já ficou com uma bolinha vermelha, né? Ele falou, opa, uma ameaça aqui foi identificada. Na realidade, ele falou que detectou, tá vendo? Você vai ver que vai ter diferença entre detecção e execução. Porque o Sentinel-On ele trabalha em estado de execução. O que significa? Né? Ele é um antivírus que não existe essa questão de scan. Né? Todo mundo conhece o clássico aí, eu tenho que escanear minha rede todo dia ao meio-dia, ou todo dia às 6 horas, ou todo dia à meia-noite. Com o Sentinel-On a gente precisa ficar rodando scan toda hora. Como ele trabalha em estado de execução, na hora que eu instalo ele na máquina, ele roda um full scan que a gente chama. Então ele conhece o território, ele sabe o que existe na máquina. E ele só vai atuar
quando aquele ameaça entrar em estado de execução. Por exemplo, quando eu extraio um arquivo, isso gera uma execução. Ele identificou, ele detectou que tem algo malicioso. E quando eu rodar a ameaça, que é o que eu vou fazer aqui, ó, ele falou que a ameaça, olha aqui no cantinho, ela foi executada, agora tem algo acontecendo, né? E o Sentinel-1 tá deixando isso fluir, só que ele está acompanhando, tá? Agora a gente vai guardar alguns segundos aqui, né? Vamos ver o que acontece aqui, para a gente pular para uma avaliação lá dentro do console. Opa, né? Só fazer o size aqui. Então, que a gente vai esperar alguns minutos, provavelmente o ransomware tá fazendo seu trabalho aí, que demora então de uns 30 a 40 segundos, né? Que aí vocês vão ver, inclusive, lá na parte da DR, o tanto de interação que uma ameaça dessa faz, né? Então, literalmente, né, ele corre aí o sistema operacional todo, né? Acho que dá mais de 8.000 aí. Ele já gerou o primeiro impacto, já criptografou os arquivos, né? Então, meus arquivos aqui foram para o espaço. Vou esperar mais um pouquinho. Que ele vai fazer mais algumas alterações. Opa, agora a coisa ficou feia, né? Por quê? Ele já colocou lá, ele mudou até meu papel de parede. Então a gente percebe que a alteração desse ransomware foi bem extensiva aqui, né? Além de criptografar todos os meus arquivos, ele fez alterações também no sistema operacional, tá? E aqui ele conseguiu ter a total execução, tá? Então eu vou abrir aqui, é o clássico, tá? Não tem muito segredo, ele fala aqui que meus arquivos foram criptografados, ele me dá a rede aqui, né, na Deep Web, onde que eu tenho de acessar, né? E esse atacante aqui é bonzinho, né? Eu até brinco, né? Geralmente quando um hacker, um atacante, né, ele criptografa os arquivos, né, ele pede o resgate, né? E muitas empresas pagam. Eu sempre falo, se o cara não teve ética, né, para invadir sua empresa e criptografar, quem tem a garantia que ele vai ser ético para devolver seus arquivos? E aqui esse atacante ele até fala, né? Você pode criptografar um arquivo aqui de forma gratuita, né? Então assim. Aí a gente percebe várias contradições, né? Até nessa questão ética. Mas enfim, então eu vou só fazer aqui, só para a gente brincar, tá? Ele criptografou aqui com a extensão. Eu vou tirar essa extensão, né? Quem que nunca fez isso no começo, né? Quando o ransomware surgiu? Opa, será que ele só mudou a extensão? Mudei aqui, eu recuperei meu arquivo, ele tá .txt, vão abrir aqui, criptografado, né? Então, infelizmente, mesmo eu voltando a extensão, eu perdi totalmente meu arquivo, né? Vou retornar aqui para a extensão e agora eu vou lá para o console. Agora a gente vai começar a brincar lá um pouquinho, tá? Opa. Então vamos lá, gente. Eu vou voltar aqui para a máquina, né? Que é para o Sentinel. A gente vai ver que uma característica já mudou. A máquina está vermelha, né? Então o que isso me mostra, tá? Isso me mostra que existe uma ameaça aqui, um incidente que eu preciso tratar. Tá? Eu vou aqui para o dashboard bem rapidamente, tá? Não vou entrar em detalhes, a gente deve fazer uma série de webs falando de Sentinel-1 e aprofundando assim, em muita coisa, mas aqui é o dashboard, ele é bem legal, tá? Dá para ter muito insight, né? Inclusive das engines, tá vendo? O que as engines me mostram? Isso é muito legal. O Sentinel-1 trabalha com várias engines, ou seja, ele pode identificar a ameaça de várias maneiras, né? Eu vou fazer só um A e B só para vocês pegarem o insight. Se eu estou lidando com uma ameaça geralmente identificada pela I estática, significa, né, que geralmente estava na base lá do próprio Sentinel-1. Se eu pego uma ameaça por behavioral, você está lidando com algo extremamente complexo baseado em comportamento. Então, eu já te falo, se você pegou algo com behavioral, acenda um alerta e vai fazer uma análise mais aprofundada, porque não é uma ameaça extremamente comum, né? O behavioral, né, a inteligência artificial está avaliando comportamento, né? Inclusive pode ser até um ataque direcionado aí, algo, né, que o atacante criou ou gerou um payload aí para fazer o comprometimento do seu ambiente. Teve behavior aí, dá uma olhada com mais cuidado que tem algo diferente acontecendo. Então, esse dashboard dá todos esses insights para a gente. Então, voltei aqui para ameaças. Vamos ver que as outras máquinas estão super tranquilas. Eu vou focar agora na avaliação dessa ameaça. Eu acho o Sentinel muito, muito simples, porque ele agrega aqui. Está vermelho? Tem um incidente, né? Então, vamos dar uma olhada aqui na ameaça, né? E ele gerou aqui para mim dois incidentes. Está vendo que está o número 2? E ele agrega esses dois incidentes aqui numa única view. Por quê? Né? A origem desse incidente, dessa ameaça, apesar dele ter gerado dois eventos, tá? Ele ocorreu baseado na mesma origem, na mesma ameaça, tá? Então, na hora que eu clico More aqui, eu vou ter essa visualização expandida.
Leandro, por que que ele gerou dois eventos? Vamos voltar aqui. Você lembra que na hora que eu tirei o arquivo do zip, ele gerou esse primeiro evento. E depois ele gerou esse segundo evento. E esses dois eventos estão associados. Então ele já me agrupou, ele já me comeu uma parte da análise, falando o seguinte: opa, Leandro, olha isso aqui está junto, tá? E agora eu vou começar a avaliar, tá? Então esse primeiro evento aqui, ó, ele já me deu a classificação, tá vendo? É um evento de ransomware, tá? E qual que foi o processo originário desse evento? Foi em RAR, né? Por quê? Eu tirei esse ransomware de um arquivo zimpado, tá? E agora eu vou analisar o evento casca grossa, onde teve o impacto, onde minha máquina foi criptografada, né? E eu tive aqui toda uma série de eventos, tá? Agora eu vou abrir esse evento aqui de forma mais detalhada, tá? Para a gente avaliar. E olha que sensacional. Sabe aquela pesquisa que eu falei no começo do Mitre, né, a parte de visibilidade? O que que é a visibilidade? Eu entender, né, e a solução me dá os indicadores, me mostrar de forma clara o seguinte, o que essa ameaça fez no ambiente. E tá aqui, ó, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes também, vou tentar explicar de forma bem simples, mas a matriz do Mitre, né, ela gera uma categorização, né, de táticas, técnicas e procedimentos que um atacante usa, né, para explorar, né, e para manter persistência, para enganar o sistema operacional, fazer a parte de evasão, para fazer uma exploração de vulnerabilidade. Imagina a matriz do Mitre como uma caixinha de ferramenta. Então você vai ter chave de fenda, alicate. Isso é o ferramental que você vai usar para fazer uma manutenção. No caso de um ataque, né, de um atacante, ele vai usar essa caixinha de ferramenta para invadir um ambiente, tá? E o Sentinel-One, isso é visibilidade. Ele consegue entender exatamente o que a ameaça fez e correlacionar com a matriz do Mitre. Se eu clicar aqui, ó, ele vai me jogar e vai me falar o seguinte, ó, o, o atacante ele utilizou uma técnica de evasão, tá? Ele colocou um certificado como root na máquina, né? E aí eu vou tentar explicar de forma, inclusive, olha que legal, ele desceu aqui, tá vendo? Inclusive, o malware aqui ainda está rodando, ó, porque ele está adicionando mais informação. Vocês viram em tempo real, olha que legal. Eu estava explicando isso, o próprio Sentinel-1 já preencheu. Por quê? O malware eu não deletei ele está lá rodando. Então, ele está fazendo mais técnica ainda e camuflando mais ainda a sua execução, né? Aí, o que que esse malware fez? Ele adicionou um certificado root. O que que é isso aqui? Isso aqui é uma técnica. Se eu vou lá para a matriz do Mitre, ele vai me explicar exatamente aqui qual técnica que é essa? Isso aqui é um mundo de complexidade, tá? Só porque que eu acho legal do Sentinel-1? Lembra que eu falei? Se a gente for técnico, especialista em cibersegurança, a gente vai entender isso e vai mergulhar de cabeça. Mas mesmo que a gente não tenha essa especialidade, a gente é um administrador de TI que, além de lidar com segurança, lida com a administração geral, isso já nos dá um indicativo, a gente já saiu do escuro. Eu sei o que executou. Se eu sei que ele adicionou um certificado lá no meu Windows, eu posso ir lá no Trust Certificate e buscar esse certificado, está aqui. Eu consegui ver a técnica de baixo nível numa linguagem de alto nível. Isso aqui é visibilidade, né? Então, o Sentinel-One, ele traz isso aqui extremamente mastigado, né? E aqui eu vejo exatamente o que ele fez. Ele fez técnica de evasão, ele fez uma técnica generalista, ele fez uma técnica de escalação, de escalonamento de privilégio, né? E fez uma técnica aqui de exploração, tá? Então, que ele já me traz a visão consolidada. Ah, Leandro, agora eu quero ver em profundidade, né? Aí que entra a mágica acontecendo. Agora a gente tem um Explorer, né? Que é justamente o storyline, né? Qual o processo que iniciou essa execução? Foi esse processo, esse arquivo, desculpa, D804. A partir disso, o que que ele fez? Eu tenho a construção da minha storyline, tá vendo? Ele abriu ele fez uma execução do VMI, vmic.exe, depois ele chamou o CMD e depois ele chamou outro processo. Vamos avaliar o que que esse cara fez? Eu abri aqui, ele chamou o conhost, tá? E aqui na hora que eu clico, eu tenho a visualização do evento. O nome, o ID do evento, o veredito, né? Então ele fala que isso aqui é uma aplicação, né, conhecida e assinada, né?
mas tem algo errado acontecendo. Apesar dela ser conhecida e assinada, ou seja, nativa do próprio sistema operacional, pode ser que ela foi usada de forma ilícita. É isso que a gente vai ver agora. Olha que interessante. O que esse malware fez? Olha o clássico Shadow Copy Delete, né? Ele quer bagunçar mesmo as coisas. Além de criptografar, ele quer ter uma garantia que mesmo que você utilize a cópia de sombra, né, para recuperar seu arquivo, ele foi lá e deletou a cópia de sombra. Então, ele tirou totalmente a chance de a gente recuperar nosso arquivo, né? E depois disso, ele executou ainda outro comando a nível de hard disk, né? O FFF-force, né? E se eu vou para a parte inicial aqui, ó, eu tenho toda, né, a visualização da alteração. Então, a partir da execução dessa ameaça e dos processos filho aqui, o que foi alterado no meu ambiente, né? Um volume monstruoso. Eu tive mais de 9.015 eventos, eu tive mais de 8.907, né, alterações de arquivo, né? Vamos dar uma olhada aqui, olha que interessante. Olha, ele fez uma modificação, né, no meu ponto .doc, fez uma renomeação do meu arquivo .txt, e aqui ele já tinha causado o processo. Ele copiou esse arquivo, criptografou, depois fez a modificação, a renomeação, né, e fez a substituição desse arquivo. Então, aqui eu consigo ter toda a informação detalhada, tá? E olha que legal. Essa ameaça também fez conexão de rede. Lembra que eu falei que o EDR, a gente tem de conseguir ter uma visibilidade a nível de rede? Olha aqui que interessante. Minha máquina vítima, origem, e olha o destination, né? E olha a porta. Então, ele fez uma conexão TCP na porta 80 para esse destino. Na parte da visibilidade profunda, a gente vai aprofundar nesse raciocínio. Aqui é a mesma coisa, né? Ele está comunicando. E o que geralmente o atacante faz? Ele não é bobo, né? Ele não vai deixar somente um IP de CC, de comando e control, né? Onde que ele controla aquela ameaça, né? Faz a parte de controle remoto. Ele vai geralmente programar ali um malware para abrir uma série de conexões para diversos IPs. Por quê? Em decorrência de um IP bloqueado, ele tem a possibilidade de comunicar com outro IP. E olha que legal essa característica. Ele comunica com vários IPs na porta 80. Né? Se a porta 80 estiver bloqueada, ele não é bobo, ele vai fazer a mesma sequência agora na porta 443, tá vendo? Então ele utiliza as portas padrões em vários IP. Então, olha o nível de visibilidade. Primeiro ponto, né? Para quem está acostumado, vamos falar com antivírus tradicional. Me entrega essa resposta em 5 segundos. Impossível, né? A gente só viu que bloqueou e não sabe o que aconteceu. Isso aqui vocês já estão vendo, né? A característica do EDR. Então ele decompõe aquela informação do ataque e me entrega de modo que eu consiga analisar e trazer resposta rápida, né? Isso é DR, né? Eu vou sempre frisando para vocês ir pegando de fato o que dentro da tecnologia compõe uma estratégia DR. E aqui são os processos, né? Então, o que ele me mostra? O processo mãe, né? E os processos filho. Exatamente o que eu estou vendo aqui. Perfeito? Então, aqui eu já tenho uma decomposição. Isso é tecnologia de EDR com essa parte de storyline, né? Eu criei essa linha temporal. Beleza. Leandro, top, sensacional. Agora, vamos resolver esse incidente? Bora lá. Eu vou voltar aqui para o overview, tá? Entendi. Isso aqui depois eu vou mostrar como que eu vou usar essa informação lá na parte de visibilidade profunda. Eu vou perguntar agora para o meu ambiente, né, na segunda etapa, o que está acontecendo e se outra coisa usou as mesmas técnicas aqui para impactar meu ambiente, tá? Mas por enquanto, a gente vai deixar isso aqui em hold e agora eu quero recuperar minha máquina, tá? Então vou vir aqui em ações e mitigação, tá? Eu tenho 4 etapas, tá? Eu vou explicar bem rápido. Kill, eu só mato o processo, tá? Que executou. Então, se eu coloco em aqui, eu vou matar o processo, mas a ameaça SXE, até ficou pretinho aqui, vai estar aqui na minha tela ainda, tá? Se eu coloco em quarentena, eu mato todo o processo que aquela ameaça abriu e coloco o arquivo em quarentena. Se eu faço remediate, eu deleto todos os arquivos criados pela ameaça, arquivos maliciosos, tá? E alteração a nível desse sistema operacional. Uma alteração clássica que todo mundo está vendo, minha tela de fundo está preta. Isso é alteração a nível de SO, né? Ele alterou uma capacidade do SO. Se eu faço rollback, eu recupero todos os meus arquivos e configurações ao estado original antes da ameaça. Como o impacto aqui foi extremamente extensivo, né? Mudou o sistema operacional, alterou o arquivo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o rollback, vou marcar como resolvido, vou categorizar como suspeito, né? E vou chamar de ação analista. Analista
cover, ataque, vítima, tá? Tranquilo. E vou dar um apply, né? Aí eu vou só voltar para cá rapidinho, né? Para a gente ver aqui a atuação. Opa. Ele começou aqui, tá vendo? Ó, pend, remediate, rollback. Agora eu vou correr aqui para SO, só para vocês verem a mágica acontecendo. Já recuperou meus arquivos, tá? E aí ele está terminando todos os processos. Do lado direito vocês vão conseguir ver. Então você viu, né? É muito rápido. Eu cliquei lá na nuvem e já tive de correr, senão nem daria tempo de pegar. Ele vai começar a terminar os processos associados. E a mágica aconteceu. Meu sistema operacional está indo. Vou só voltar aqui para a interface, né? O que que ele fez aqui? Aí eu vou voltar depois para a máquina. Ele matou 7 processos, colocou em quarentena um arquivo, que foi o originador do ataque. Remediação, mais de 691 alterações e rollback, mais de 2.066 arquivos. Esperar ele terminar o processo aqui, ele terminar de rodar, está finalizando aqui. Acredito que acabou. Tem mais processo? Ah, agora acabou. Ele falou aqui, ó, o time de segurança da organização acabou de resolver o incidente, né? E aqui eu tenho meus arquivos. Vamos clicar? Totalmente íntegro, né? Aqui, ó, 100%. Template de e-mail, 100%. Pô, foi mal, gente, desculpa. Ó, fechei a máquina sem querer. Eita. Só um minutinho que eu vou reconectar nela aqui. Entrar remata é foda. Esse xizinho fica lá bem em cima. Beleza, voltando aqui. Arquivo 100%. Só ter cuidado aqui para não fechar errado. 100%. E o PDF, 100%. Né? E aí eu vou falar uma coisa que vai deixar muita gente com a pulga atrás da orelha. Eu quero ver quem vai me responder essa pergunta aí, valendo R$1 milhão. Vamos voltar lá no View Thread? Não vale responder gente do meu time, tá? Que o pessoal sabe a resposta, né? O que é isso aqui? Ele deletou o Shadow Copy. Como que eu consegui recuperar o arquivo, né? Então, vou deixar essa pergunta aí para ver se alguém no final consegue me responder, né? Ou seja, eu estou vendo aqui que o ransomware deletou aqui o Shadow Copy, mas mesmo assim eu consegui recuperar os arquivos. Que mágica é essa que o Sentinel-1 faz, né? No final, eu respondo aí. E eu também tenho um artigo, depois eu posso mandar para vocês que explique isso em mais detalhe, né? Mais profundo. Mas essa aqui é a pergunta de 1 milhão. Então, aqui a gente finaliza, né? A primeira etapa aí, né? A gente já está até com um tempinho aqui, a gente tem mais 20 minutinhos, e agora eu vou mostrar a parte de análise profunda. Então, a primeira mensagem que eu quero deixar aqui com vocês, né? Vamos falar assim, dessa etapa 2 de demonstração é: ocorreu impacto, eu consegui investigar, né? Então, quando eu tenho uma storyline, eu consigo investigar na perspectiva da máquina, né? E fiz a remediação e a contenção. Recuperei todas as características do meu SO, bem como também os arquivos estavam contidos naquela máquina, tá? E agora a gente vai partir para análise profunda, tá? Então, essa parte que é muito interessante, eu vou fazer uma analogia, né, para tentar transmitir o que é análise profunda de forma mais simples possível, tá? Quando eu tenho storyline, essa investigação que eu estou fazendo, eu estou fazendo dentro da máquina, tá? Então, eu olho para a máquina e vejo o que aquela ameaça executou. Só que essa ameaça, ela pode estar em outros computadores. Como que eu descubro isso? Eu tenho de ter análise profunda, né? Aí eu tenho de ter o Deep Visibility, que é essa visibilidade do EDR estendido, porque isso aqui é EDR, né? Avaliou o comportamento, criou linha do tempo. Agora eu preciso saber, será que esse processo aqui, ó, VME.exe, ele executou em algum momento em outra máquina? Isso eu preciso questionar num Big Data, num Data Lake. É isso que eu vou fazer agora, tá? A analogia storyline, investigação dentro da máquina, tá? É uma câmera dentro da sua casa. Você pode tirar o celular do bolso, olhar lá o quarto do seu filho. Você consegue ver isso, tá? Só que você não consegue olhar, por exemplo, vamos até melhorar a analogia aqui, né? Imagina que você tem uma câmera, né, para ficar mais claro, na porta da sua casa, tá? Então ela está filmando a sua entrada. Você consegue ir lá, tirar o celular do bolso e olhar, opa, a entrada da minha casa tá tranquilo, não tem ninguém suspeito.
Só que você não vai conseguir olhar a do vizinho, né, a do outro vizinho. Agora imagina que a prefeitura, ela tem um sistema de câmera municipal, né, que monitora todas as ruas, tá? Tá olhando todas as ruas. Ela consegue responder a pergunta, ó, a sua casa está tranquila, a do vizinho também e a outra também. Isso é visibilidade profunda. Aqui você só olha dentro da máquina. Quando a gente vai para visibilidade profunda, a gente cai numa lógica de investigação, tá? Aí eu consigo questionar todas as máquinas do meu ambiente, tá? Para saber se existe algum risco ou não. E é esse raciocínio aqui que eu vou construir com vocês, tá? Então, o que que eu vou fazer agora, tá? Eu vou... Primeira coisa que eu vou fazer, né? Eu vou gerar uma consulta aqui que vai ser uma consulta generalista, tá? O que que é uma consulta generalista, né? Eu vou vir aqui, né? Isso aqui tem uma lógica, tá? Não vou explicar aqui agora, mas eu estou fazendo uma query de consulta mesmo. Eu quero saber todos os eventos nos meus endpoints nas últimas 48 horas, tá? Eu vou dar aqui um pesquisar, tá? O que que ele vai fazer? Ele vai me construir uma visualização de dados mostrando todos os eventos aqui limitados a 1000 resultados, aí eu posso parametrizar, que aconteceram. E olha que interessante, né? Lembra que na análise que a gente acabou de fazer agora, ele trouxe processos, arquivos e indicador. E alterações de rede. Ele não trouxe DNS. Por quê? Aquela ameaça não fez consulta de DNS. Só que quando eu pergunto para o Data Lake, ele me traz um monte de informação, né? Então ele trouxe todas as informações. Tanto se eu descer aqui, ó, pego o nome VM Client Lab, né? Eu vou lá para as últimas, foi aqui para 9. Você vai ver que vai ter outro nome de máquina, né? Porque eu fiz aqui uma consulta geral aqui no meu ambiente. Vai trazer um monte de informação, né? Aí, acho que vou ter demais lá pro final ainda. Atrocidade demais. Andando. Não, ainda tá na mesma máquina. Vamos lá. 17. Eu vou até limitar aqui para ficar mais fácil. Pera, deixa eu pegar nas últimas horas, porque aí ele vai me trazer mais sucinto aqui das máquinas do ambiente. Porque aqui ele vai trazer mais de 2000 linhas, né? Vamos lá. Aqui vai ficar mais fácil. Então, eu pesquisei todos os endpoints, né? Ele tem de trazer aqui mais de um endpoint. Ah, aqui foi legal. Então, ele trouxe aqui, né? Do desktop, tá vendo? E também da máquina lá VM. Então, se eu for para o 9 aqui, provavelmente agora ele vai trazer consolidado, né? Então, se eu tivesse 10.000 máquinas no ambiente, aí traria uma consulta geral das 10.000 máquinas. Olha aqui, já mudou o nome, tá vendo? Só que isso aqui para mim é muita informação, tá? Agora eu quero construir uma lógica de investigação, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou abrir um evento aqui, tá? Só para a gente construir uma consulta junto, tá? Para a gente construir um raciocínio de investigação, né? Então, isso aqui é uma ameaça, tá? Que já foi mitigada, só que eu quero saber o seguinte, olha que legal. Essa ameaça, ela surgiu de um ponto, tá? E ela executou uma série de ações, tá? Eu vou focar em uma ação muito específica para construir uma consulta extremamente específica, tá? O que eu quero questionar? Eu quero questionar para todas as máquinas do meu ambiente se, em algum momento, alguma máquina abriu o schedule task e abriu dois processos filhos a partir do schedule task, né, das tarefas agendadas. Se abriu o conhost e o clean.mgr.exe. Eu quero só saber disso. Se algum evento teve origem nesse e teve dois eventos filhos. O que que eu estou mostrando aqui para vocês? Isso aqui é um raciocínio de investigação. Por quê? Eu sei que isso é uma ameaça e essa ameaça, por característica, ela abre o schedule task. Isso pode me falar o seguinte, ó, mesmo uma ameaça que está dormindo ou executou parcialmente algumas ações, se ela tiver essa característica, sobre a janela um pouquinho, se ela tiver essa característica, eu quero que seja apresentado para mim em todas as máquinas do ambiente. Então, vou voltar aqui para o Sentinel-1, tá? Eu vou limpar essa pesquisa, tá? E aí eu vou começar a construir essa pesquisa. Então, o que que eu vou falar? Que o endpoint OS, tá? Eu vou focar aqui em endpoints Windows, tá? End, né? Ou seja, quando, né? E o event tape, né? Ele for
igual a process action. Então, o que eu estou falando? Quando o endpoint for Windows e o event tape, né, a criação do processo, né, for, né, end, né, também igual, né, a crc prog name, tá? E contiver, tá? Contiver n case, né? Qual que é o processo de origem? Vamos olhar lá? Eu quero saber esse processo, concorda? Então, eu vou falar aqui, ó, quando, né, o source process name for igual a qualquer caso tiver aqui, vamos pegar SCH, tá? SCH tasks. Então, ele vai ser, deixa eu dar um zoom aqui, tô meio cego. Ele vai ser SCH tasks, perfeito. Então, muito zoom aqui, aí, SCH task e, tá? Aí eu vou falar, quando esse processo, né, ele for o processo mãe, vamos simplificar, né? E o target processo, né, que vamos falar, são os processos filhos, né? Prog name, né? Prog name contém, né? Aí a mesma lógica, ele vai conter em qualquer caso, tá? O nome dos processos filhos, né? Que vai ser o chhost.exe e o clean mse. Isso que eu tinha até deixado, né? Vou colocar aqui. Opa. Aqui, ó. Tá. Tasks, beleza, que bateu, né? Então, o que que eu estou falando, né? Eu estou falando exatamente, né? Quando o endpoint for sistema operacional Windows, né? Eu vou pegar nas últimas 24 horas, né? E o processo, né? De origem, né? Foi schedule task com os processos filhos, com o host.exe, eu quero ver o que aconteceu no ambiente. E aí eu vou pesquisar em toda a minha base para quem executou essa etapa aqui maliciosa. Então, ele está fazendo o hunt aqui, tá vendo? E olha que sensacional, né? Então, olha aqui, olha para você ver o nível de detalhe, né? Então, eu tenho um evento gerado em uma outra máquina, só que numa máquina específica, né? No caso, nessa máquina aqui, né? Deixa eu só pegar aqui o overview. Essa máquina aqui é a VM Client Lab, ou seja, eu tive uma ação maliciosa aqui que teve esse fluxo aqui de característica aqui dentro do fluxo malicioso. E aí eu fui no meu ambiente aqui e perguntei, opa, dentro desse fluxo, outra máquina também teve esse mesmo fluxo? Ele acabou de me mostrar. Tanto a VM S1 POC como a Desktop, que são máquinas totalmente apartadas, né, diferentes dessa máquina que eu identifiquei esse fluxo, também tiveram essa ação maliciosa. E aí que está a analogia da câmera da prefeitura. Agora eu fiz igual a câmera da prefeitura. Agora eu olhei tudo, né, e especifiquei exatamente o que eu quero saber. Ele me trouxe aqui a resposta, tá? E a partir disso eu posso construir um raciocínio. Vamos avaliar esse processo aqui. Então eu posso vir aqui, tá? Nessa change, né, nessa thread view, né, ele vai me trazer aqui a primeira máquina, né, que ele executou, e ele me traz os processos, né, e aqui eu consigo construir a linha de tempo. Então, na hora que eu clico aqui, né, ele vai fazer o processo de construção do storyline para a consulta que eu executei. Então, vamos guardar aqui uns minutinhos. E olha que interessante. É exatamente o que eu perguntei? Perfeito. O que que eu falei? Quando esse processo de origem, né, abrir esse subprocesso aqui, me mostre. Mas está vendo que ele já trouxe azul?
Aí a inteligência de novo artificial trabalhando. Ele me economizou tempo. Ele falou, Leandro, apesar de ter essa característica que você pesquisou, ele é uma storyline, né? Vamos chamar do bem, azul. Não tem nada malicioso aqui. Eu posso investigar aqui, se eu for mais chita? Posso, né? Vamos até olhar rápido. Quem que abriu essa schedule task? Olha aqui. Isso aqui é malicioso? Vocês devem conhecer muito bem, né? Office Click to Run. Geralmente fica no canto direito aí na aba do Windows. Atualização. Normal, ele abriu um processo. Então, o Sentinel-1 está super certo. 2 minutos eu vi que isso é malicioso. Mas será que tem algo malicioso aqui, né, em outro computador? Vamos bater, vamos voltar aqui. Eu vou até aumentar aqui essa consulta, só para mim ter um pouco mais de dados. Só voltar ela aqui e executá-la de novo. Só para pegar nas últimas 48 horas. Beleza? Isso aqui já aumentou aqui o volume, tá vendo, de eventos e de processos, né? Beleza, então ele trouxe mais informação, vou voltar para a mesma dinâmica, né? Eu quero a storyline. Olha que legal, ele inclusive trouxe outro computador aqui, tá vendo? E agora eu quero avaliar aqui nesse computador aqui, ó, para ver se existe alguma storyline, né? Alguma ação aí maliciosa. Então eu vou pegar um processo aqui, esse 6040, e vou aguardar aqui alguns minutinhos para ele construir a storyline, né? E aí entra o ponto de novo. Se existir algo malicioso, ele já vai construir essa storyline com esse indicativo. Olha que legal. Então ele trouxe, né? Olha lá, o schedule task abrindo aquelas duas ações maliciosas. Tá vendo? E olha que interessante. Então, baseado naquele evento anterior, né? Isso é o processo investigativo, tá, gente? Investigação é lógica, né? Então, eu sei que tem algo que tem uma característica maliciosa. Tá vendo que esse mesmo evento ele tem vários outros pontos? Eu poderia ter chegado nesse mesmo evento fazendo uma consulta, por exemplo, né, do ponto .NET.exe que abriu dois processos, um outro processo filho também, net1 e o com host, né? Mas eu cheguei no evento com essa linha de raciocínio. Por quê? Eu considerei uma execução de QDOS test seguido de um clean malicioso, né? E aqui ele me trouxe. Então aqui, né, eu tenho uma outra máquina no meu ambiente que está executando uma ação que eu já tratei. Isso é visibilidade profunda. E é muito importante explicar isso porque quando a gente fala do EDR, o poder dele está aí, né? Eu posso pegar uma ameaça que ela executou, mas eu posso ter outras ameaças dormindo na rede. E como eu sei o caminho que aquela ameaça que executou no meu ambiente seguiu, eu posso ir lá na minha rede questionar, ô rede, algo dessa ameaça que ou parte dessa apareceu na rede? Ele vai me trazer essa view, exatamente esse exemplo, tá? E agora eu vou aprofundar esse raciocínio com uma análise de rede muito legal, tá? Então eu vou voltar aqui para o processo mãe, tá? E o processo mãe, ele vai me gerar uma série de informações de indicadores, tá? Eu vou chamar esses indicadores, é um nome também que a gente usa em cibersegurança, que é IOC, indicadores de comprometimento, tá? E esse indicador aqui de comprometimento, tá? Um deles é de rede. Então, eu sei que essa ameaça aqui, ela gera uma série de interações de rede, tá? Então, eu vou vir aqui em Network Actions e quero ver quais IPs que essa ameaça, esse .exe, comunicou para fora, tá? Então, eu vou vir aqui, vou arrastar aqui de lado, tá? E olha aqui, ele tem um IP aqui, que é o 79.134.255.81, tá? E agora eu vou aplicar aqui uma lógica de Threat Intelligence. Eu quero saber o seguinte, será que esse IP é malicioso? Como que eu sei essa informação? Não tem como adivinhar. Então eu vou em base de inteligência, eu vou usar o famoso vírus total, tá? Quem trabalha aí com cyber deve conhecer muito bem, deve usar aí na rotina, tá? Eu vou vir aqui no vírus total, só que eu vou além, tá? A gente utiliza também uma base aqui proprietária, da Fortinet. Só um minutinho, só acender a luz aqui. Eu vou usar duas bases para consultar aqui se esse IP aqui ele tem histórico aqui, né, de ser um IP malicioso. Então vamos lá, eu vou logar aqui, enquanto chega o MFA, eu vou consultar aqui no vírus total. Então eu vou vir aqui, pegar esse IPzinho aqui, aí ele aqui no vírus total, vou jogar. Olha que interessante, né? Esse IP aqui, ele é considerado malicioso para o
4 vendors, né? 4 fabricantes. Para quem não conhece Threat Intelligence, é o seguinte, gente, é uma base, tá? Que os próprios fabricantes de segurança trocam informação. Então, quando a Fortinet vê um IP que está atacando clientes dele, ele vai lá e fala o seguinte, ó, esse IP aqui eu flago como malicioso, né? E aí a Radar a mesma coisa. E essas bases aqui no vírus todo, elas se cruzam. Então, eu tenho uma visão ampliada de quão malicioso pode ser aquele item que eu estou avaliando. Aí pode ser IP, hash, nome de domínio, né? Aí tem uma série de lógicas. Tá como malware, tá? Aí eu vou vir aqui, deixa eu só logar aqui no meu MFA, só pegar aqui a senha. Agora eu vou usar outra base, tá? A gente faz muito aqui na DCIT, eu gosto de utilizar mais de uma base, né? Não somente uma, porque aí eu cruzo informações e falo, realmente, véio, esse IP aqui tem uma probabilidade altíssima de ser malicioso, porque eu estou contando mais de uma base. Deixa eu abrir aqui. Aqui o MFA, vou dar um OK, né? Então, eu estou usando o FortiGuard Labs, tá? É uma base que a gente usa aqui, inclusive, né, para quem tem Fire Fortinet, essa aqui é a base que retroalimenta os Fires, tá? E olha que interessante, eu já tenho IP aqui, eu tinha feito essa pesquisa mais cedo, né? Ele até já me deixou salvo aqui. E aqui ele traz mais informação. E olha que sensacional. Ele me mostrou que o IP é malicioso, ele me traz uma série de tags. Então, assim, eu tenho um mega contexto disso, né? Aqui eu tenho contexto baixo nível. Eu sei que esse IP apareceu associado à execução de um malware. Aqui eu tenho um contexto de altíssimo nível, né? Porque aqui é inteligência. Outras pessoas, a própria Fortinet, o vírus todo, eles sabem o contexto maior disso, né? Isso aqui é inteligência. Então ele me mostra que esse IP ele é associado aqui a um site malicioso, tá? Ele é associado a um malware CNC, uma rede de comando e control. E olha que incrível, ele me fala que é da Rússia, tá? E qual etapa? Isso aqui eu não vou aprofundar muito, mas é o kill chain. Quando um ataque é executado, ele tem etapas, tá? Esse P, ele está associado a uma etapa do kill chain de exploração e comando e control. O nome já é explicativo. Se eu ver esse P associado a uma ameaça, ela já está dentro da minha rede, né? E comando e control por quê? Essa ameaça executou e está tentando abrir comunicação com o IP do hacker. Isso é comando e control, servidor de comando e control. Aqui já mastigou. Então eu já sei o mega contexto. Realmente, véio, é o que eu estou vendo aqui, né? A ameaça executou e agora a ameaça aqui está tentando fazer a comunicação aqui com um IP externo. Por quê? Ela quer estabelecer agora, né, uma comunicação com o servidor do hacker, ele vai ter acesso agora, né, a executar comandos na máquina e fazer a parte de persistência. Aí ele pode rodar o ransomware, ou ele pode abrir um backdoor, ou ele pode subir um servidor FTP e mandar dados para fora. Agora ele tem controle. Imagina isso aqui como um RDP do hacker. É isso que ele está fazendo, né? E aqui me mostra, ó, ele está na etapa de exploração, e agora ele está abrindo a comunicação de comando e control. Agora eu tenho um mega contexto e a inteligência aqui para entender esse ataque, né? Então, como que eu tive esse contexto todo? Vai, análise profunda, né? Agora que eu tenho IP, vamos voltar aqui. Só. Beleza, agora eu vou fazer uma consulta aqui geral, né? Que consulta aqui que eu quero fazer? Vamos continuar o raciocínio aqui, né? Que agora é para a gente finalizar aqui, né? De forma simples, né? Acho que eu passei informação demais aqui, vocês devem estar processando muita informação, mas agora eu vou fazer uma consulta simples, né? Se eu já sei que aquele IP é malicioso, eu quero saber se alguma máquina no meu ambiente, nas últimas 48 horas, além dessa máquina, comunicou com esse IP, porque eu tenho certeza absoluta que esse IP é um IP malicioso, ele infectou uma máquina e uma máquina vítima está comunicando com o servidor do hacker. Vou consultar aqui. Mesma lógica, tá? Todos os endpoints, né, do meu ambiente que comunicaram com o destination IP 79.134.225.81. Ele vai fazer a mágica dele aqui, olhando o Data Lake, né? Que deve demorar um pouquinho, porque aí ele vai fazer uma pesquisa bem massiva. Olha que incrível isso. Ele me gerou 203 eventos e 203 comunicações de rede. Pronto, tem a resposta, né? Então eu posso aferir aqui, né, com um nível de precisão muito alto, né, que essa máquina VM Client Lab, ela tá contaminada, tá? Mas será que outra máquina no meu ambiente também está? Vamos lá para o final, ver se aparece outro nome. Tá, a VM01 POC. Vamos só fazer o processo é, contrário aqui, via VM ali. Olha lá, a VM também está aqui.
né? Então, eu posso considerar que 2 máquinas do meu ambiente estão contaminadas, né? E olha que interessante. Aí eu poderia aferir o seguinte, que a máquina, a primeira máquina, VM Lab Test, deixa eu descer aqui, vou pegar. Ela foi onde teve a execução do malware que eu fiz a investigação. Eu vi que o malware executou e comunicou com o IP. Mas a outra máquina, a S1, eu não tive alerta de malware aqui, tá? Pô, mas o atacante já estava dentro daquela máquina. Por que que eu sei disso? Porque eu vi a comunicação de IP dele, né? Então aí a gente vai construindo o raciocínio. E aí eu poderia tomar uma decisão. Opa, eu vi isso aqui, vou isolar a máquina do ambiente. Eu poderia, pelo próprio Sentinel-1, dar um disconnect from network. Perfeito? Gente, e assim a gente encerra, tá? Então, agora acho que a gente vai abrir espaço aí para perguntas e dúvidas, né? Acredito que deve ter bastante dúvida, mas espero que eu tenha sido claro aí nesse processo de investigação. Perfeito, Léo. Eu vou abrir o microfone do pessoal aqui. E aí, pessoal, pode, à medida que vocês forem tendo dúvidas, só avisa aqui no chat, e aí podem fazer pergunta direto também, já que o microfone estará aberto. O pessoal é tímido, vocês querem mandar no chat? Alguém já tinha visto essa parte de investigação, também pode ser um feedback, né? Acho que ficou mais claro o que que é EDR. Quem não quiser falar também por microfone, pode mandar no chat, igual o Léo falou. E aí ele dá uma lidinha aí nas perguntas e responde. Fica a critério de vocês, o que for melhor. Boa tarde a todos. Tá me ouvindo? Opa, daí, tô te escutando. Ah, tá. Minha pergunta é a seguinte, né? Você citou aí a questão de verificação aí pela plataforma, equipamentos, a respeito de IP. Suponhamos aí que o atacante está usando uma VPN, né? E utiliza aí, né? Se vale aí de um IP de um outro país. A plataforma tem alguma forma de verificar caso ele perceba que o IP foi bloqueado, aí ele encerra o ataque naquele IP e consegue, através da VPN, um IP de outro país, por exemplo. A plataforma ela consegue fazer essa verificação que ao encerrar, né, o ataque de um determinado IP de um país, IP de um outro país e iniciou uma varredura em rede, alguma coisa nesse sentido, ela tem essa forma de verificar e de uma certa forma, né, inteligente de fazer essa verificação e fazer esse bloqueio automático desse novo IP? Ou alguma coisa nesse sentido? Obrigado. Perfeito. Então, Adair, quem vai conseguir ver isso vai ser o analista, né? Não sei se você lembra de uma das etapas que eu mostrei a comunicação de vários IPs, né? Então, eu consigo entender esse contexto e tomar uma decisão. A tecnologia, ela não vai conseguir entrar nesse contexto. Aí você precisa da inteligência humana. O que ela vai te fazer é apresentar as informações para que você investigue, né? Bem detalhadas. Aí você vai ver, nossa, eu vi aqui o mesmo ponto .exe comunicando com o IP da China. Depois ele mudou para o IP da Rússia, né? Só que aí você vê que é a mesma origem gerando várias conexões. E aí você vai tomar uma ação baseada naquela informação de investigação, tá? Ela automatizar isso, falar assim, nossa, agora eu vi que esse EXE comunicou com a China e Rússia. Eu sei que esses dois IPs são maliciosos, bloqueia? Ela não faz isso. Ainda não, né? A gente espera que um dia tenha essas automações, mas ainda não. Ela vai te entregar visibilidade mesmo. Perfeito, obrigado, meu Léo. Tranquilo. Aí só complementar, né, até para pegar esse raciocínio de seu, eu vi o IP da Rússia, o IP da China, né? Lembra que eu falei no início da apresentação, o conceito de camadas? O que que é esperado dentro de um procedimento? Sei lá na sua equipe de Fire, ou você mesmo admite o Fire, pega esses IPs que a gente viu aqui, vai lá no Fire e bloqueia. Então aí você está estendendo aí a proteção. Além de bloquear no endpoint, você foi lá no Fire e gerou o bloqueio. Perfeito, Gilberto, né? Aí no caso aqui, né, o Gilberto fez um comentário bem legal. Por que que a ameaça teve uma execução mais extensiva? Eu permiti isso, porque eu queria mostrar o EDR funcionando. Mas igual o Gilberto falou, opa, se for uma ameaça, né, que se tiver lá com Protect, o hash for conhecido, ele já vai bloquear a ameaça no início, né? Porque a proposta da solução é ter uma configuração que eu chamo mais hard, né, bem fechadinha, né?
E aí ela vai executar no modo mais hard, né? Mas imagina uma ameaça extremamente avançada, tá? Igual eu sempre falo, não existe segurança 100%. Ó, ela conseguiu dar o bypass, né, no antivírus, deu bypass em tudo. A informação ainda vai estar lá para a gente investigar. Aí, com o fator humano, a gente pode desenvolver a tecnologia mais inteligente do mundo. Nada vai substituir o ser humano, né? A gente vê muito falar, né? Até pegando um conceito mais amplo, inteligência artificial vai substituir o ser humano. Vai substituir atividades rotineiras. A gente sempre vai precisar do ser humano para fazer uma avaliação mais profunda. O EDR se propõe a isso, né? O EDR não é mágica, gente. O EDR é informação, né? E é aquilo. O que é informação? Quando você sofrer um ataque, você não está de mão atada. Você vai saber responder uma pergunta. Qual IP comunicou? Qual processo chamou outro processo? EDR é isso, né? Mais alguma dúvida? Boa tarde, Leandro. Opa, boa É, tarde. Você falou aí sobre a interação dessa ferramenta com outros devices de rede, né? Firewall e outras informações aí. Para essa interação ocorrer, eu preciso estar com esses equipamentos cadastrados na ferramenta? Tipo, na área de network da ferramenta, eu tenho que cadastrar o endereço IP do switch, configurar o SNMP do switch, e a mesma coisa com o Firewall? Perfeito. Deixa eu abrir o site da Sentinel-On. O que acontece? A questão do XDR são parcerias realmente técnicas e comerciais entre os fabricantes. Então, não funciona para qualquer tecnologia, né? Então, vou dar um exemplo. Deixa eu ver se tem aqui. Se ele vai me dar aqui os parceiros. Então, acredito que não, mas depois eu posso te mandar isso, tá? Então, o que que é o XDR? Ele é essa lógica que você falou, tá? Então, a tecnologia ela tem de ter integração. E a Sentinel-On, ela tem a integração, né? E mês a mês ela está lançando novos parceiros. Vou pegar o exemplo do AD, que é mais clássico, né? Que é uma das interações aqui mais legais que eu vi, né? A gente pode criar uma ação de XDR falando o seguinte, ó. Se uma máquina com usuário do AD, Leandro.lima, vou pegar meu usuário, for comprometida, eu quero ir lá no AD, né? Essa integração, por enquanto, é só com AD em nuvem, tá? O Active Directory do Azure Cloud. Vai lá e desabilita o usuário. Isso seria uma ação. Como que eu faço isso? Simplesmente você faz uma integração via API, mas essa integração é super fácil, é clique, né? Você vai lá simplificando, você configura um usuário lá no AD, faz uma parte de configuração e manda ele integrar com a API do Sentinel-On. E aí agora você tem essa ação automática. Identificou uma ameaça de alto risco, vá lá no usuário e desativa ele do AD. Se a empresa utiliza o AD como base central aí de autenticação e autorização, ele vai perder o acesso a toda a rede. Vamos pegar um exemplo clássico. Eu tenho aqui meu AD integrado com a VPN do meu Firewall, tá? Então, se um usuário é comprometido no Sentinel-On, eu desativei o AD e o AD controla o acesso VPN, o que que aconteceu? Perdeu o acesso VPN. Olha para você ver o Extend trabalhando. Mas ele trabalha com tecnologias e parceiros específicos. Mas aí, por exemplo, se for alguma ameaça que ela vai fazer movimentação lateral, eu tenho que ter, por exemplo, uma interação com um switch, por exemplo, para ele poder, não sei se ele faz isso, bloqueia a porta do switch. Conceitualmente, sim, mas hoje a Sentinel não tem integração ainda nesse nível com outros fabricantes, por exemplo, de switch. Porque imagina, vamos pensar até profundamente, imagina assim, tecnicamente, até a complexidade disso, porque eu teria de saber qual switch que eu tô, porque eu não posso sair bloqueando qualquer switch. Imagina uma rede, sei lá, com 10, 20, 100 switches. Eu teria de bloquear aquele switch no qual o usuário está, né? Então, quando a gente vê o Não, XDR... Opa, desculpa, pode falar. não entendi, mas eu imaginei que a parte de network dele tivesse uma interação, eu cadastrasse o switch lá e essa identificar, né, que é através de alguns outros protocolos, qual porta que ele está e identificou, ele vai lá e além de fazer o bloqueio via AD, esse for o caso, né, de uma aplicação com movimentação lateral, ele bloquear também o device lá no switch, né? Não, mas beleza, entendi. Perfeito. Mas, assim, então, assim, o Extend, ele pega bem exatamente nesse ponto. Ele tem integração, né? Porque, assim, vamos falar, o EDR já é novo. O EDR a gente está falando dos 6 anos, que a tecnologia amadureceu mesmo, posso falar uns 2 anos.
O XDR deve ter um ano e meio que a gente está vendo os fabricantes. E agora que eles estão movimentando e fazendo integrações, que eu considero que são as integrações mais estratégicas. Então, identificar um vírus, bloquear o usuário no AD, já é um grande ganho para mim, né? Um puta ganho, né? Então, o que que acontece é exatamente isso. Eles estão integrando com algumas tecnologias, né, mais estratégicas. Se um dia vai chegar nesse nível, espero que sim, né? Mas por enquanto, vamos falar assim, para mim é um absurdo, né? Já conseguir fazer isso, já está no nível já que agrega muito ao só o endpoint, né? Ele já sai do endpoint, já olha para fora e consegue tomar uma ação. Beleza, obrigado pela explicação. Show. Gente, mais uma pergunta. Queria um feedback também. Ficou claro, porque assim, é um assunto bem complexo, é muito desafiador explicar também de forma simples, né? Ficou claro como que investiga, né? Como que a gente constrói aquela linha do tempo e pega aquela informação e gera uma consulta. Leandro, o Vanderlei mandou uma pergunta aí no chat. Tranquilo. O Vanderlei, não, né? Porque, de fato, quando a gente fala de EDR, XDR, né? É uma tecnologia que ela é bem corporativa, né? Porque, igual vocês perceberam, a gente, é muito comum, tá? Pega empresa que tem o EDR, mas não usa. Por quê? Você tem que saber como fazer o processo, você tem que seguir uma lógica, entendeu? Então, assim, para um usuário de casa, poderia até ter, mas é muito difícil ele ficar preocupado em fazer uma investigação dessa, né? Quem está preocupado é a empresa, né? Porque tem toda uma informação a ser protegida. Então, e comercialmente, pensando na perspectiva do fabricante, né? É inviável ele lançar uma tecnologia dessa para o usuário, até em termos de custo, né? Geralmente você tem antivírus é, pessoais, né? Que eles vão proteger ele e fazer o básico, que está ótimo para um usuário doméstico. Deixa eu ver aqui, em quase todos os acessos. Funciona, Gilberto. A gente consegue. Nossa, essa pesquisa dele aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui de novo, mas eu vou mostrar aqui só rapidamente algumas pesquisas já estavam aqui pré-configuradas. O Gilberto perguntou se eu tenho como pesquisar por hash, né? Aí eu vou falar que isso aqui é um mundo, velho. Tipo assim, como assim? Criatividade é o limite, velho. Quanto mais você souber de lógica, né, e conseguir associar as coisas, olha aqui, aqui algumas pesquisas que eu já deixei pronta, tá vendo? Eu consigo fazer pesquisas básicas, né? Todos os eventos de todos os agentes. Eu consigo fazer uma pesquisa, né, de todas as alterações, né, de registro no meu site, né? Eu consigo fazer uma pesquisa específica de toda a movimentação de rede em todos os meus sites na última hora. Aí vou pegar pesquisas avançadas, tá? Eu consigo fazer uma pesquisa de RANDLL ou RedCV, SVR, né, executadas aqui no servidor remoto. Eu consigo fazer uma pesquisa aqui, né, de execução do PowerShell com comando base 64 dentro do PowerShell. Isso aqui é um mundo, né? O que é isso aqui, né? Uma das coisas que o atacante faz é subir o PowerShell, né? Vamos falar, o famoso CLI, a telinha preta lá do Windows, e executar um comando base 64 lá dentro, né? Ofuscando o comando, né? Eu posso, por exemplo, pegar o famoso ping, né? Depois vocês podem até testar. E lá no Google, converter ping para base 64. Vocês convertem, vai virar vamos falar, um ping irreconhecível, porque ele está codificado em base 64. E lá dentro do CMD executar isso, vai trazer um resultado. Por quê? Eu só codifiquei. Aqui é um exemplo de uma consulta avançada. Quem já rodou base 64 dentro do PowerShell. Então, o hash aí, Gilberto, assim, vamos falar, é básico perante o que a gente consegue compor em complexidade de pesquisa. Show? E é isso, né? Aí uma coisa legal, gente, só para a gente finalizar, não sei se tem mais alguma dúvida, né? Você lembra aqueles ataques que tiveram, né? De ransomware específico, por exemplo, da SolarWinds? Levanta a mãozinha aí quem lembra. Foi o famoso pra caramba, que atingiu uma rede de suplementos. Ah, o Print Nightwear, vocês devem lembrar que foi um dos mais famosos aí ano passado, que atingiu o serviço de impressão do Windows. Olha que legal. Eu consigo fazer uma consulta aqui, ó. Vou até clicar aqui para vocês verem. Tá vendo? Fazendo o seguinte, né? Aqui não vai retornar resultado porque eu não tenho essa, provavelmente eu não tenho essa vulnerabilidade no meu laboratório. Mas aqui eu conseguiria executar uma consulta para ver se está tendo alguma exploração de vulnerabilidade do printware aqui.
Então, assim, eu consigo pegar coisas muito específicas. Olha, Leandro, surgiu uma vulnerabilidade ontem. Eu consigo perguntar para o meu sistema se alguém está explorando essa vulnerabilidade no meu servidor e nas minhas máquinas. Consegue. Você só vai ter de entender a lógica, né, do ataque e compor a pesquisa aqui. Pessoal, acredito que é isso. Se não tiver mais nenhuma dúvida, eu vou passar a palavra para a Carol, né, fazer o encerramento aqui. Até estender um pouquinho a mais aqui. Carol, acho que está tranquilo. Bom, beleza, ninguém mandou nenhuma dúvida mais. Eu gostaria de agradecer em nome de todo o time da DCIT Tecnologia a presença de todos vocês. Gostaria também de convidar vocês para nos seguirem nas redes sociais, @DCIT Tecnologia no Instagram, o nosso LinkedIn é DCIT Tecnologia também. Então fiquem ligados nas nossas redes sociais, porque a gente está lançando uma trilha de conhecimento e estamos trazendo eventos quinzenais com várias informações, várias novidades para vocês. E caso surja alguma dúvida em relação a esse evento, podem mandar também para a gente nas nossas redes sociais, que eu passo para o Leandro e peço ele para responder as dúvidas de vocês, beleza? Perfeito. Acho que é isso. E antes de encerrar, ninguém conseguiu me responder como que o ransomware, que o Sentinel-One faz o rollback dos arquivos, apesar do Sentinel-One deletar as cópias de sombra. Eu escrevi um artigo bem detalhado, vou mandar aí no chat. Vocês podem consultar lá que eu explico essa mágica, né? Acho que para quem conhece um pouquinho de Windows, e sabe, assim, deletou copo de sombra, não tem choro nem vela, né? E aí eu vou fazer um spoiler aqui, depois vocês podem ler. O ransomware, o Sentinel-One, ele protege o Shadow Copy. Ah, Leandro, mas o ransomware deu delete no Shadow Copy, mas como que ele conseguiu proteger mesmo o ransomware dando comando delete? Ele engana o ransomware, né? Literalmente ele faz isso. O que acontece? Na hora que o ransomware dá o delete Shadow Copy, ele vê esse comando, ele intercepta isso e retorna para o ransomware, como se fosse o sistema operacional. Ó, você deletou o Shadow Copy, o ransomware fica feliz e continua o processo dele. Ele não sabe que ele está sendo enganado. Por isso que o Sentinel-One consegue recuperar os arquivos. Ele engana o ransomware e mantém a integridade do sistema. Mandei no chat, tem um artigo extremamente detalhado explicando isso aí, tá? Perfeito. O Léo enviou aí o link no chat. Além deste texto que ele encaminhou, nós temos vários outros textos disponíveis. E então convido também vocês, além de entrar em nossas redes sociais, acessarem nosso site também. Tem lá a página do nosso blog com esses textos disponíveis. Acho que é isso. Mais uma vez, gostaria de agradecer a presença e fiquem ligados aí nos próximos eventos. Muito obrigada a todos. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Aproveitando, gente, só finalizando aí enquanto o pessoal está saindo, como eu informei no início, o evento está sendo gravado e eu vou enviar por e-mail para todo mundo que participou. Eu envio amanhã o link com a gravação para vocês assistirem com calma posteriormente. Obrigada. Valeu. Bom, gente. Tchau, tchau.